Vamos esperar um pouquinho, delay, sempre tem um delay até as pessoas aparecerem aqui na live. Deixa eu só abaixar um pouquinho aqui para não ter perigo de rachar. Aí, 16 pessoas já estão conosco. Então, vamos iniciar essa live tão importante, que é sobre como identificar. Na realidade, são 10 dicas de como você identifica se o seu padre é padre da Teologia da Libertação. Então, vamos dar início oficial. Salve Maria Imaculada, viva Cristo Rei. Aqui, Thiago Bruno, missionário, jornalista católico, aqui no canal Católicos de Verdade. Uma alegria receber o meu irmão lá de Minas, Eudes Duarte, missionário Eudes Duarte. Um prazer, mais uma vez, estarmos juntos aqui através da live, né? A gente sempre conversa pelo WhatsApp. Então, aqueles que não te conhecem aqui no canal Católicos de Verdade, se apresente aí para o pessoal, para que eles possam te conhecer. Aleluia! Tiago, a paz de Jesus, o amor de Maria, a todos os irmãos que estão nos acompanhando. Eu sou missionário católico Eudes Duarte. Eu moro na cidade do Vale do Jequitinhonha, em Minas Gerais, bem na divisa com a Bahia, chamada Itaubim, dá uns 600 e poucos km de Belo Horizonte. Faço parte da renovação carismática de um grupo de oração chamado Herdeiros do Trono da Graça. Trabalhei um longo tempo na educação e tem 4 anos que eu sou apenas missionário católico. Estamos aí pregando a palavra para o Brasil todo, aonde nos convida. Hoje eu estou aqui em Belo Horizonte, amanhã eu tenho missão na cidade aqui da região metropolitana. Ontem eu estava em Pará de Minas pregando, e é uma alegria muito grande estar aqui para vocês para falar desse tema tão importante, como identificar os sacerdotes da teologia da libertação, claro, também falar o que é teologia da libertação. Enfim, nós já fizemos algumas lives aqui no canal, mas nós estamos passando por um tempo dificílimo na Santa Igreja, né? Um tempo que nós vemos que há uma divisão muito grande da parte mais conservadora, que defende os valores de sempre da Santa Igreja, para a parte da teologia da libertação. Por isso é muito bom ponderar, porque nós sempre aqui no canal, as pessoas falam, Tiago, como descobrir se o meu padre é ou não é da teologia da libertação? Porque às vezes eu vejo o discurso dele lá nas entrelinhas, algo, às vezes eu acho que não. Como descobrir? Então, hoje o Eudes vai falando, eu vou intermediando aqui quando for preciso. Não precisa ter pressa, Eudes. Hoje nós estamos tranquilos. Pode explicar bem explicadinho. Então, quais são as 10 dicas que nós temos para descobrir se o padre é da TL? Sim, vamos lá. Então, as pessoas que estão nos assistindo, muita gente não sabe o que é teologia da libertação. Vou resumir essa teologia da libertação em 2 frases apenas, mas se você quiser aprofundar, você lê o documento Libertatis Nunc, da época do cardeal Ratzinger, João Paulo II. Você pode ler Libertatis Consciência, Ecclesia in América, ou o documento mais específico do cardeal Ratzinger, depois Papa Bento XVI, chamado Eu Vos Explico a Teologia da Libertação. Eu vou resumir para você em 2 frases apenas. O que é a teologia de libertação? É a infiltração do marxismo dentro da Igreja Católica para destruir a Igreja Católica de dentro para fora. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, segundo o Papa Bento XVI, a teologia de libertação ela é a pior heresia que já houve na história da Igreja. E eu vou explicar para vocês o que é pior. Toda heresia, ela nega um dogma da Igreja. Então, se você pega o arianismo, o que é o arianismo? O arianismo negava que Jesus era Deus. Então, se uma determinada pessoa nega que Jesus é Deus, igual os testemunhos de Jeová, Jesus é uma criatura do Pai, é o Filho do Pai, pronto. Ele é ariano. Se você pega o sabelianismo, o que é o sabelianismo lá do século III? Não acreditava que Deus era uma pessoa. Para eles existia um único Deus que tinha 3 relacionamentos. Ora se relaciona como pai, ora se relaciona como filho, ora se relaciona como espírito. Claro, a gente tem que fazer uma live sobre isso. Quem ressuscitou o sabelianismo hoje? O autor do livro A Cabana, o William Pionk. Você pega o livro A Cabana, aquilo ali é sabelianismo puro. Aí eu teria que ter uma aula sobre esse assunto. Se você pega o priscilianismo, negava que o Espírito Santo era Deus. O Espírito Santo é apenas uma força, uma energia. Então, se a pessoa fala isso, você já sabe. Agora, qual é o problema da teologia de libertação? Ela não nega um dogma. Ela pega
todos os dogmas da igreja, inclusive a própria igreja, e reinterpreta isso na praxis marxista da heresia marxista, do pensamento de Karl Marx. Por isso ela nega todos ao mesmo tempo e reinterpreta de uma forma nova. E é sobre isso que a gente vai falar com vocês. Então, por isso a gravidade. Tudo que a gente puder denunciar a teologia de libertação, ainda é pouco do mal que ela faz à igreja, do mal que ela faz às almas. É triste, mas essa é a verdade. Então, vamos lá. Como identificar que o seu sacerdote é membro da teologia de libertação e tem essa coisa que a teologia de libertação não é uma heresia, eu posso dizer que ela é uma corrente herética. Como identificar que a pessoa faz parte da corrente herética? Número 1, ela nunca fala de conversão e santidade. Anota isso. Você nunca vai ver uma pessoa dessa corrente herética fazer uma homilia chamando o povo à conversão e chamando o povo à santidade. Normalmente fala do reino, dos biomas da Amazônia, da nossa casa comum, da mãe terra. Preocupa muito mais com as aves que queimam na Amazônia do que com as almas que pode queimar no fogo do inferno. E aí aquele discurso. Jesus andava com os pecadores, Jesus acolhe a todos, Deus é misericórdia, igreja não é tribunal, igreja é hospital. Aí eu já quero fazer umas correções para vocês. Primeiro, Jesus andava com os pecadores para converter e não para deixar pecador no pecado. Cita um pecador que andou com Jesus e ficou no pecado. Então, vamos imaginar, Tiago, que Jesus encontrou Madalena e falou, Madalena, ninguém te condenou, eu também não te condeno. Vai, continua a prostituição. Samaritana, você tem 5 maridos, o que você tem não é seu, arruma mais uns 7, seja feliz, o que vale é o amor. Jesus encontrou Zaqueu e disse, Zaqueu, você roubou, eu roubei. Não te condena, a salvação chegou na sua casa, continua roubando, muito para o Brasil, dá uma aula para os políticos da esquerda, ensina como é que rouba. Ele encontrou Mateus lá na coletoria de imposto. Mateus, segue-me, mas continua aí cobrando seu impostinho, dando seu jeitinho brasileiro no negócio. Cita um pecador que andou com Jesus e ficou no pecado. Nenhum. Então, esse negócio que Jesus acolhia, assim, acolhia para converter e não para deixar eles no pecado. Segundo, igreja não é tribunal, igreja é hospital. Sim, a igreja é hospital é que o doente entra doente e sai curado. E não igualzinho entrou, ou pior que entrou. A igreja é um hospital que o cara entra no alcoolismo e sai liberto. O cara entra no adultério e liberta do adultério. O cara entra na droga e sai fora da droga. O cara entra na prática homossexual e sai vivendo a castidade. A menina que entra com sexo com o namorado volta a viver a castidade. O casal que está amigado procura casar na igreja. Isso que é o hospital. A igreja é um hospital para você entrar doente e ser curado. E não ficar lá anos e anos vivendo no pecado e querendo que a igreja aceita você vivendo no pecado do jeito que você é. E aí tem o ditado, né? Deus me ama do jeito que eu sou. Completa. Mas não quer que eu fique do jeito que eu estou. Ele me ama tanto que ele me chama à conversão. Outra coisa, Deus é misericordioso e não descarta ninguém. Deus não descarta a pessoa, mas Deus abomina o pecado dela. E a gente tem que aprender isso. Jesus acolhe a todos? Sim, acolhe a todos para que todos abandonem o pecado e sigam o caminho reto. O evangelho de Cristo é o evangelho da conversão e do arrependimento. Então, normalmente, paróquia que tem esses padres, casal amigado pode comungar, quem usa contracepção pode comungar, quem está no adultério pode comungar, pares de homossexuais pode comungar, quem transa com namorado, tudo é permitido, ainda usa o detalhe, né? Jesus disse, tomai todos e comei, a Eucaristia é para todos, você não pode domesticar Deus, sim, a Eucaristia é para todos que estão em estado de graça. Esse livrão aqui, ó, Catecismo da Igreja Católica, parágrafo 1415, 1385, diz que a Eucaristia não está destinada a perdoar pecados mortais. Isso é próprio do sacramento da confissão. Quem pode comungar é quem está em estado de graça. E é bom lembrar, Tiago, que a igreja primitiva, claro que hoje também é assim, tem 2 mesas, a mesa da palavra e a mesa da Eucaristia. As pessoas que estavam em pecado, os pagãos, eles entravam na igreja até a hora da palavra. Depois eles saíam e só quem estava em estado de graça poderia comungar. Então, normalmente, esse discurso deles, você nunca vai ver eles fazer um discurso convocando você à santidade.
ainda que seja um dia de um santo, eles pegam, distorcem a história do santo, que o santo fazia caridade, lutava com os pobres, não sei o quê, mas nunca fala, vamos ser santo, vamos abandonar o pecado, vamos nos converter, vamos mudar de vida. Não, dá um jeitinho brasileiro nas coisas para disfarçar o evangelho. Então, se você, tem quanto tempo que você, desculpa eu ter que usar nome, não vou usar, talvez vocês que, como eu e minha avó faz isso, acompanhem, por exemplo, aquelas homilias, daquelas missas de Aparecida, ou da Rede Vida, 7 horas da noite, você pode contar nos dedos o dia que você vê uma pregação sobre santidade, sobre conversão. De jeito nenhum. É aquela linguagem doce, suave, com aquelas palavrinhas que não incomodam em nada. Por quê? Porque eu não quero chamar você à conversão. Não. Você pode ficar do jeito que você quer, assim mesmo, que Deus é amor, Deus é misericórdia. Você percebeu? Então, quando você vê esse discurso, é o primeiro sinal. E vou falar uma coisa séria com vocês aqui. Por que eu não prego sobre conversão e santidade? Porque à medida que eu estou pregando para os outros em converter, eu tenho que me comprometer com a minha conversão. Então, como eu não estou querendo me converter, é melhor não falar sobre o assunto, porque aí ninguém tem direito de cobrar de mim, porque todo mundo está igual. Você tem uma ideia? Eu conheço uma menina, eu vou evitar falar o nome dela e falar a diocese. Ela casou há um ano atrás, com 33 anos, e chegou virgem no casamento. Inclusive, ela converteu numa pregação minha. E ela foi fazer uma confissão, e um padre chegou para ela e disse, olha, minha querida, você está namorando, se você quiser transar com a namorada, pode transar, você pode vir aqui que eu te absolvo, não tem problema. E essa menina era colérica, ela agarrou o padre pela ponta e falou assim, padre, deixa eu falar uma coisa pro senhor, toma vergonha na sua cara, porque eu sou virgem, quando eu chegar no altar, eu vou chegar pura. Eu não sou sem vergonha que anda vivendo no pecado, igual o senhor vive e está me incentivando a viver. Cara, pensa num pepino que foi isso. Mas ela teve coragem de falar na cara dele. Por quê? Já que eu não estou em estado de graça, num dos vídeos eu vou falar isso, então eu não prego sobre isso, porque aí não tem direito de ninguém me cobrar, e ainda fico incentivando as pessoas a viverem no pecado. Essa é a primeira dica. Oi, só para complementar, eu já busquei a confissão e o padre falou para mim assim, olha, Tiago, mas ele não sabia com quem que ele estava falando, né, para começar. Daí ele falou assim, olha, Tiago, eu acho que esse pecado aí que você está confessando, eu acho que você está sendo rigoroso demais, radical demais. Será que isso é pecado mesmo? Daí eu peguei e falei assim, padre, vamos parar aqui. A igreja fala que essa situação é pecado ou não é pecado? Daí o padre olhou para mim e falou assim, é pecado. Eu falei, então, eu pequei. E o senhor tem que me dar a absolvição, que eu estou arrependido de eu ter pecado. Depois disso, eu me confessei outras vezes com ele, né? Ele nunca mais questionou um pecado quando eu falava que era pecado. Mas esses dias, ó, para você ver, na cidade do lado aqui, um casal que o marido já foi casado, é a segunda união, né? E diz que o padre orientou eles a comungar normalmente, porque o padre não podia olhar o coração da pessoa. E daí, eu peguei e falei a respeito de uma outra questão, e uma mulher comentou no comentário a respeito de segunda união, eu expliquei sobre a igreja, e esse casal veio bravo, que nem uma onça comigo, falando que o padre tinha orientado eles a comungar e que não seria eu que mudaria isso, sendo que eu nem estava conversando com eles. Daí eu peguei e mostrei o que o catecismo da Igreja Católica fala, a mulher brigou comigo, cara, e falou que não queria ler bula de remédio que eu estava dando, não. Falou desse jeito. Então, só para fechar essa questão, que é muito importante, é a mornidão que São João vai dizer lá no livro do Apocalipse. O pior são os mornos, porque o quente, ele está quente. O frio, ele entende que ele está em pecado, que ele está frio, que ele está fora da... Mas o pior é o morno, que é aquele que fala assim, ó, eu peco, mas eu acho que esse pecado não é tão grave. Então, Deus me perdoa isso, não faz
a pessoa ter uma conversão sincera. Sim. E qual que é? Vamos... E aí, Tiago? Sim, Vai. Vamos continuar no segundo, que eu ainda vou tocar muito nesse assunto para você poder entender. A segunda coisa, você nunca vai ver um padre da teologia da libertação falar sobre o inferno. Para eles, todo mundo vai para o céu. E se o inferno existe, como diz o vice-presidente Geraldo Alckmin, está vazio pela misericórdia de Deus. É bom dizer que aquilo ali é a opinião do nosso vice-presidente. Santo Agostinho nunca falou aquilo. Inclusive, aproveitar que tem muita gente que está vendo, vai ver isso aqui, o doutor Geraldo Alckmin, que eu até tinha respeito, agora não tem mais, ele pegou aquilo, sabe de onde, Tiago? De um livro espírita, do chamado Espírito de Santo Agostinho, que um determinado autor espírita diz que recebia o Espírito de Santo Agostinho, e que Santo Agostinho dizia para ele que ele cria piamente que o inferno existia, mas que o inferno estava vazio pela misericórdia. Oh, se o Geraldo Alckmin um dia vê esse vídeo, o doutor Geraldo Alckmin, toma vergonha de sua cara, só se diz católico e pegar uma coisa espírita e aplicar. Né? É cada coisa que até Deus duvida, mas tá lá. Você nunca vai ouvir dizer, inclusive é bom dizer, Tiago, que mesmo quando aquelas leituras do Evangelho, do joio e do trigo, da rede que pesca os peixes bons e peixe ruim, do julgamento final, eles sempre dão um jeitinho de distorcer o Evangelho para dizer que é uma linguagem metafórica, entendeu? Todo mundo vai para o céu, Deus é amor, Deus não condena ninguém. E aí, é bom as pessoas souberem, Tiago, antes de citar a Bíblia, esse livro aqui, ó, que é Catecismo de Pregador, é chique, né? Encadernado, bonitinho, para poder pregar. Esse livro aqui, eu preciso dizer duas coisas importantes para o povo. Ó, número 1035 do Catecismo. O ensinamento da igreja afirma a existência e a eternidade do inferno. Ou seja, o inferno existe e é eterno. As almas dos que morrem em estado de pecado mortal descem imediatamente depois da morte para o inferno, onde sofre as penas do inferno, o fogo eterno. A pena principal do inferno consiste na separação eterna de Deus. Veja, isso aqui é novo catecismo da Igreja Católica. E aí, Tiago, eu tenho dito nas minhas pregações por esse Brasil afora, que aonde a gente vai pregar, eu recebo um comentário de padre assim, olha, você não fala sobre o inferno, não, que isso assusta as pessoas. Aí um dia eu falei, padre, é melhor ir para o céu por medo do inferno, que descer para o inferno sem medo. Aí um dia eu tive que brincar com o sacerdote. Eu falei assim, padre, eu acho que se Nossa Senhora viesse no Brasil, ela receberia uma carta da CNBB e ela seria proibida de ter catequista em todas as dioceses do Brasil. Aí o padre começou a rir. Por quê? Porque vocês proíbem a gente falar do inferno para adulto. Nossa Senhora mostrou o inferno para criança. Ela não falou do inferno, ela mostrou o inferno. Agora, você imagina, quer dizer você que a mãe de Jesus é mentirosa, e Jesus é mentiroso. Cara, é umas coisas, e o pior, meu irmão, que é o caso mais grave que eu vou falar para você aqui. Ó, o parágrafo 1800 do Catecismo, 1861, perdão, ele diz assim, ó, o pecado mortal é uma possibilidade radical da liberdade humana com o próprio amor. Acarreta a perda da caridade, a privação da graça santificante, isso é, do estado da graça. Se esse estado não for recuperado mediante arrependimento e perdão de Deus, causa a exclusão do reino de Cristo e morte eterna no inferno, já que nossa liberdade tem o poder de fazer opções para sempre sem regresso. E um dia uma pessoa perguntou para mim assim, eu disse, mas se Deus é amor, por que o inferno existe? Eu falei, justamente porque Deus é amor. Aí a pessoa não entendeu, eu falei, olha, eu tinha um bispo, Dom Crescêncio Rinaldo, que Deus o tenha, que ele dizia uma vez, ele disse para mim na confissão, meu filho, depois da cruz, o inferno é uma das maiores demonstrações do amor de Deus. Eu perguntei, Dom Enzo, por quê? Ele me disse, porque Deus ama tanto o ser humano, que Deus é capaz de morrer pelo ser humano, mas Deus não é capaz de obrigar o ser humano a amá-lo. O que é o inferno? É o lugar das pessoas que decidiu não amar a Deus, porque Deus não obriga ninguém a amá-lo. Olha a gravidade disso, Tiago. Segunda coisa importante, só no Evangelho de Mateus, Tiago, Jesus falou do inferno 18 vezes. Mateus 25, 41, apartai-vos de mim, malditos, e ide para o fogo do inferno, destinado para o diabo e seus anjos. Mateus 25, 51, quando termina, 56, perdão, quando termina a parábola do sinal, ele diz, estes irão para a condenação eterna
e o justo para a vida eterna. Você pega Mateus capítulo 13, a separação do joio e do trigo. A própria pregação de Jesus, a pregação de João Batista. João Batista fala, olha, ele tem na mão a pá, limpará a sua eira, e ele vai queimar a palha num fogo que não se apaga. Pelo amor de Deus, gente. E outra coisa, Tiago, se o inferno não existe, Jesus veio fazer o que no mundo? Ele veio no mundo nos salvar, mas nos salvar do quê? Da condenação eterna. Então, se não tem condenação eterna, eu vou fazer igual o Raul Seixas. Mamãe, eu tenho medo, coitado, foi tão cedo, pendurado numa cruz, eu não sou besta para tirar onda de herói. Vão todo mundo para cachaça, usar droga, para mulherzada, para cantar, que todo mundo vai para o céu. Agora, você imagina, sempre que eu posso, eu faço missão em presídio, Tiago. Aí eu chego no presídio para pregar e falo para aqueles não nada, ó, pode continuar matando, roubando, estuprando, usando droga, não precisa se converter, não. No final, todo mundo vai para o céu. Olha o naipe de ensinamento desses caras, rapaz. E São Leonardo de Porto Maurício, o Monsenhor de Segur, tem uma frase que diz tudo: o maior missionário do céu é o inferno. E ele dizia assim, quanto mais falarmos do inferno, mais as almas quererão o céu. E quanto menos falarmos do inferno, elas irão para lá sem saber para onde estão indo. Não é à toa que Jesus falou do inferno 18 vezes. E as pessoas dizem que esse Deus que é amor, que Deus que é amor, Deus é amor, e justamente porque ele é amor, que o inferno existe, que ele não obriga você a amar. Um dia uma pessoa falou comigo assim, eu disse do céu, quem pode me julgar é só Deus. Eu falei, isso não te dá medo, não? No livro de Jó diz que Deus vê impureza até nos anjos, quanto mais em nós. Provérbios 15, versículo 3, os olhos de Deus estão em todo lugar, sobre os bons e sobre os maus. E as pessoas não têm mais nenhum temor a Deus. Então, você nunca vai ver. Você pode ter certeza, no dia da parábola do joio e do trigo, no sermão do juiz final, ele sempre vai dar um jeitinho de mudar o negócio e não falar do inferno. Porque todo mundo vai para o céu, e se o inferno existe, ele está vazio pela misericórdia, e só love, só love, só love, só love. Essa é a segunda característica. Eudes, o povo não entende que, assim, existe um processo que se chama a Revolução Cultural Marxista. Então, sim, isso está dentro da escola, na televisão, está em tudo quanto é lugar, nas mídias, nos jornais, nas revistas, na internet. Então, faz 70, 80, 90 anos que começou-se a implantar isso e foi mudando, colocando primeiro suavemente, depois já foi colocando mais explicitamente. Hoje fala com tudo muito claro e, com isso, as pessoas foram achando que as coisas, a falta de valores, a falta de virtudes é algo normal. Normal. Sim, sim, sim. E é o que a gente vê na igreja da Alemanha, né, com o sínodo alemão, que agora querem mudar os dogmas, querem mudar o catecismo, porque acha que o catecismo e os dogmas da igreja já não são a realidade, precisa se adaptar a igreja ao mundo, porque não quer se converter. E aqui, Tiago, eu quero falar duas coisas para a gente completar isso aqui. Duas. Primeiro, meus queridos, a porta não passou por reforma, a porta continua estreita. Número 2, não é a igreja que tem que mudar o evangelho para agradar a minha vida e a sua vida. Nós temos que mudar a nossa vida para agradar o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Desculpa eu ser tão direto. Não é a igreja que tem que mudar o evangelho para agradar os casais namorados que têm vida sexual. Eles têm que mudar de vida para agradar o nosso Senhor Jesus Cristo. Não é a igreja que tem que mudar a doutrina para agradar os irmãos homossexuais. São os irmãos homossexuais que têm que mudar a vida deles, viver a castidade para agradar Jesus. A igreja não tem que mudar a doutrina para agradar as pessoas que estão no adultério ou na pornografia. Elas têm que mudar de vida para agradar a Deus. A igreja não tem que mudar a doutrina para agradar quem vive amigado, na corrupção. Não. As pessoas que estão amigadas, que estão na corrupção, têm que mudar de vida para agradar o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Se você quer que a igreja mude, é simples, lá da igreja, funda uma igreja para você. Igreja pentecostal, Jesus vem, você fica, pronto. Vai pregar seu evangelho. Mas, por favor, não queira mudar o evangelho de Jesus. E aqui, Tiago, eu sei que quando a gente fala essas coisas, muita gente fala assim, não, vocês estão falando mal dos padres, não vou mal de padre nem da igreja. Estamos denunciando a ideologia que está na cabeça de muitos sacerdotes.
Eu queria lembrar para as pessoas, Tiago, São Francisco de Sales, o doutor da mansidão e doutor da igreja padroeiro dos bispos. Ele dizia duas coisas. Primeiro, quem poupa o lobo, sacrifica as ovelhas. Quando a gente está poupando o lobo, nós estamos sacrificando a ovelha. Inclusive, eu tive uma diocese, que eu também vou ocultar onde que é essa diocese. A diocese era uma favela, padre na cachaça do homossexualismo, com mulher, aí mudou de bispo. Um bispo eu conheço muito, esse bispo fez uma reunião com todo o clero, 2 amigos meus estavam na reunião, ele bateu na mesa e falou assim, primeira coisa, padre aqui que está com mulherzada, pega a batina e vai embora. Eu não estou aqui para poder pagar motel de padre, não. Número 2, os padres aí que estão com caso com homossexualismo, vão com homem, pode pegar a batina e pode ir embora. E os cachaceiros também vazam. Se você quiser ir para a Fazenda Esperança, eu arrumo com o Frei Ranzo, vai embora, mas aqui não fica. Tiago, no primeiro dia, ele mandou 11 padres embora da diocese. O clero soltou foguete, o clero não, o povo, perdão. Esse bispo é profundamente amado na diocese. Porque teve peito para tirar as maçãs podres do meio das maçãs boas. E outra frase de São Francisco de Sales que chama a atenção. Primeira é essa, quem poupa o lobo sacrifica as ovelhas. E a segunda ainda é mais grave ainda. Ele fala assim, eu prefiro um rebanho sem pastor do que ter um lobo como pastor do rebanho. Eu sei que é pesado o que eu vou falar, mas senhores sacerdotes, senhores bispos, infelizmente tem muita diocese que nós estamos tendo lobo como pastores do rebanho, que está conduzindo as ovelhas para o colo do verdadeiro lobo, que é Satanás. Infelizmente. Eu estou citando frase de um santo, doutor da igreja, que é o padroeiro dos bispos. Eu prefiro um rebanho sem pastor do que ter um lobo como pastor do seu rebanho. Isso é grave, meu irmão. Grave. Então, nós não estamos aqui para falar mal de sacerdote. Que essa palestra possa chegar, talvez, na mão de algum que possa até converter, tirar essa ideologia da cabeça e obedecer o que a Santa Igreja ensina, que a igreja é mãe. A igreja tem 2000 anos de história e não é nós que temos que mudar a igreja. Não, é a doutrina dela que tem que mudar a nossa vida para a gente ir para o céu. Pronto. A terceira coisa... Antes de você entrar no terceiro ponto, é muito importante só pontuar duas coisas. A primeira, muitos padres, eles foram formados dessa maneira. E, às vezes, eles nem são tão culpados, porque não conheceram a verdade ainda. Para eles, isso é a verdade. O segundo ponto, nós, leigos, nós temos muito facilidade em falar sobre esses assuntos, porque nós não somos clérigos. Então, nós temos que ter o dever de falar. E isso, o Código de Direito Canônico nos ampara. Ele fala que quando você vê um erro grave, você tem que falar mesmo, tem que denunciar. Isso dá um amparo para todos nós. Então, nós falamos e fazemos isso porque, às vezes, já se encerrou todas as hierarquias e talvez isso é o que Dom José Falcão fala, é um escândalo bom, porque é um escândalo que, quem sabe, vai levar à conversão. E não é um escândalo para escandalizar. Tanto que aqui na minha diocese, na diocese aqui no Paraná, eu fiz um vídeo uma vez de um bispo que estava perseguindo um padre, bom padre, e quando o meu vídeo chegou na diocese e deu repercussão, o bispo deu um passo para trás e o padre começou a ter mais liberdade para exercer o ministério dele ali na paróquia dele. Então, a gente tem que enxergar esses lados positivos também no nosso ministério. A gente aqui não está aqui para ganhar like, não, a gente está aqui para defender a verdade da igreja. Justamente. E aí é bom dizer isso, Santo Tomás tem uma frase que dizia, né, entre o escândalo e a verdade, se a verdade causa escândalo, eu fico com a verdade. Esse é o ponto principal. E é bom dizer, Tiago, que assim, os leigos têm direito de corrigir até mesmo o Papa. Você lembra de Santa Catarina de Sena? Ela era uma leiga. Ela corrigiu o Papa. Ainda disse para ele, olha, a cadeira do senhor está cheirando enxofre do inferno. Volta para Roma, porque o senhor está errado e está em avião. Então, veja bem, quando os leigos têm direito de reclamar, os têm direito de corrigir os súditos. E São Roberto Bellarmino e São Tomás de Aquino é claro em dizer isso aí, tá? Então, a gente não está aqui para ofender ninguém. Estamos para mostrar o que a Santa Igreja ensina, o que a Santa Igreja fala. A terceira característica de um padre de libertação é que ele nunca vai falar do demônio e nunca vai falar do purgatório. Nunca, nunca. Eu quero começar primeiro do purgatório.
O purgatório, Tiago, ele é o dogma mais negado dentro da Igreja Católica hoje. Não é os protestantes que negam, é dentro da própria igreja. E eu vou até fazer uma denúncia, desculpa eu ter que citar essas coisas, mas a gente tem que citar. O purgatório, ele é negado hoje pela maioria dos sacerdotes, porque todo seminarista hoje, eles lê um livro do Jacques Le Goff, chamado Purgatório, Criação da Idade Média. Jacques Le Goff foi um grande historiador francês, mas Jacques Le Goff era agnóstico, ele não era católico. E Jacques Le Goff batia o pé e dizia que o purgatório foi uma criação da Idade Média. E esse livro é divulgadíssimo dentro do seminário. Então, eu já fui, Tiago, em 3 missas no dia de finado, e eu não vi um sacerdote falar do purgatório. Eu não vi um sacerdote dizer que o purgatório é o dogma de fé. É aquela linguagem doce. Já não se fala assim, ó, vamos missa pelas almas, não. É missa pela ressurreição de fulano, missa pela ressurreição. É aquela linguagem, cara, para negar a verdade da fé da igreja. Primeiro, se algum seminarista está lendo esse livro e vê essa live, meu filho, vamos embora para a história da igreja. Número 1, segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, 16 e 18. Paulo reza por Onesíforo, e Onesíforo já tinha morrido. É a primeira oração pelos mortos do Novo Testamento. Segundo, nas atas de Paulo e Tecla, que é um escrito do ano 160, Trifonila faz uma oração, pede oração, aparece em visão com a mulher e pede oração pela alma dela, estava no estado de purificação. Terceiro, as atas dos mártires de Santa Perpétua e Felicidade, do ano 200, ela vê o irmãozinho dela, Dinócrates, no purgatório, e ela oferece o martírio dela pela purificação dele, para que ele vá para o céu. No túmulo de Abécio, que era um bispo, do ano 180, quem lê isso aqui, ore por Abécio no altar da missa. Os escritos de São Cipriano de Cartago, no ano 248. Os escritos de Origem, do ano 254. Meu Deus do céu, você tem século I, século II, século III. Está tudo claro a oração pelos mortos na igreja primitiva. E São João Crisóstomo, boca de ouro, que morreu no ano 407, ele dizia, a igreja recebeu dos apóstolos a tradição de orar pelos mortos, ele cita São Paulo. Santo Agostinho é claro quando fala do purgatório, São Basílio Magno, São Gregório Nazianzeno, Santo Atanato, meu Deus do céu, as catequeses mistagógicas de São Cirilo de Jerusalém, todas elas têm oração. Não, cara, não vou nem falar, não, vou pegar paciência quando eu escuto gente pegar um historiador que não é católico para poder dizer uma coisa dessa. Misericórdia. Então, o purgatório é uma verdade de fé da igreja, claro. Aqui, quem quiser aprofundar isso, eu tenho uma palestra no YouTube, coloca Eudes Duarte, Purgatório, que eu explico lá direitinho, 1 hora de pregação. Aí eu explicar o que é pena eterna, o que é pena temporal, mas é bom dizer para vocês, primeiro, segundo Macabeus 12, 38 ao 46, está claro a oração pelos mortos. Depois, Mateus 5, 25, 26, Jesus diz, ninguém sairá dali sem ter pago o último centavo. Depois, 1 Coríntios 3, versículo 13 ao 15, Paulo vai dizer, alguns se salvarão passando de alguma forma através do fogo. Origem, lá do ano 254, debruça esse texto e fala, tem o fogo da condenação, que é o fogo do inferno. Tem o fogo da santificação, que é o fogo do Espírito Santo. E tem o fogo corretor, que purifica as almas após a morte, que não atingiu a santidade necessária para contemplar Deus. Gente do céu, senhores seminaristas, pelo amor de Deus, vamos ler a tradição da igreja. Vamos debruçar no que a igreja ensina. Parágrafo 1030 do Catecismo. Os fiéis que morrem na graça e na amizade de Deus e não estão completamente puros, passa após a morte por uma purificação a fim de contemplar a glória do céu. A igreja denomina purgatório essa realidade das almas após a morte, que é completamente distinto do castigo dos condenados. Então, Tiago, isso aqui é verdade da nossa fé. A gente teria que fazer uma aula aqui sobre o purgatório, não dá tempo. Mas, pelo amor de Deus, você nunca vai ver um padre da teologia da libertação falar sobre o purgatório. Mas nega com unhas e dentes, cara. Inclusive, eu já vi caso que a pessoa coloca lá, missa pelas almas do purgatório, o padre rasga e fala, missa pela ressurreição das pessoas. Você tem uma ideia da gravidade da coisa. Então, assim, é triste. E a segunda verdade ligada ao purgatório é que eles negam a existência do demônio até o cuspe. O demônio, para eles, é uma coisa abstrata. O demônio é o sistema, o demônio é o mal, o demônio é o sistema opressor capitalista, o demônio é a drogadição, o demônio é a fofoca. Vocês entenderam?
E eles vão disfarçando. Não, demônio não. Inclusive, quando o evangelho fala do demônio, não, isso aí é uma doença. Usa o demônio, mas é uma forma de linguagem da Bíblia. Jesus curou um doente, e naquela época eles atribuíam essa doença ao demônio. Era uma epilepsia, isso não existe. Aí você faz igualzinho o Padre Quevedo, né? Isso não existe. Sempre é assim. Inclusive, assim, como que isso, cara, tá na cabeça das pessoas? É que eu preciso dizer 3 coisas importantes, Thiago. Número 1, quando a gente crismou, o bispo perguntou: renunciais ao demônio, autor e princípio do pecado? Renuncio. Se o demônio é autor e princípio do pecado, se o demônio não existe, o pecado não existe. Se o pecado não existe, Jesus morreu em vão. Negar a existência do demônio é negar a redenção de nosso Senhor Jesus Cristo. Está aqui, ó, primeira carta de João, capítulo 3, versículo 8. Jesus se manifestou para destruir as obras do diabo. Jesus veio a esse mundo destruir as obras de Satanás. Então, se o demônio não existe obra dele. E se não tem obra dele, Jesus veio a esse mundo em vão. O sacrifício da cruz foi em vão. Você está negando a redenção de Cristo, meu irmão. Primeira carta de Pedro, capítulo 5, versículo 8, sede sóbrio e vigiai. O demônio, vosso adversário, anda ao redor de vós como um leão que ruge buscando a quem devorar. Como que as pessoas podem... E aí, diabo, é bom dizer, primeiro, o demônio ignorado, ele trabalha sem ser incomodado. E a melhor forma que o demônio quer é que você não acredite que ele existe, porque assim você fica na mão dele sem saber que está. Isso aí o padre Gabriel Amor dizia de maneira sorrateira e direta. E aqui, meu irmão, eu não vou dar tempo, só vou citar para as pessoas. Parágrafo 391, quando vai falar da queda, diz que o demônio é um anjo destronado, pervertido e pervertor. É doutrina da Igreja Católica. Um detalhe, o parágrafo 393 diz que não há arrependimento para Satanás após a queda, como não há arrependimento para o homem após a morte. Isso está no parágrafo 393 do Catecismo, mas é uma citação de São João Damasceno, lá do ano 760 da história da Igreja. São João Damasceno é doutor da Igreja, é o santo que mais escreveu sobre a assunção de Maria ao céu. E o final do Catecismo, Tiago, vai citar o discurso do Papa Paulo VI, chamado Livrai-nos do Mal. Que Paulo VI vai dizer em 71 que sai fora do ensinamento da Igreja quem nega a existência do demônio. E uma coisa, esses padres da teoria de libertação, que tanto cita o Papa Francisco de maneira errônea, é o Papa que mais tem falado sobre o demônio na história da Igreja, é o Papa Francisco. Inclusive em documentos oficiais dele. E o Catecismo diz assim, ó, parágrafo 28 e 51. Neste pedido, o mal não é uma abstração. O mal designa uma pessoa, Satanás, o maligno, o anjo que se opõe a Deus, o diabo, aquele que se atravessa no meio do plano de Deus de sua obra de salvação realizada em Cristo. Meu irmão, isso é doutrina da Igreja. Aí você pega, o dia que o evangelho fala do demônio, eles dão um jeitinho brasileiro na coisa. É o ter, o poder e o prazer. Isso que é o demônio. Não é que existe diabo. O diabo é o poder, é querer ter, dominar, é oprimir. O diabo é esse prazer. Você entendeu? Eles negam isso, cara, com unhas e dentes. E aí, meu irmão, como eu trabalho na igreja com cura interior, e a cura interior é muito ligada à cura de libertação, quantos casos eu já atendi, Tiago, de pessoas oprimidas pelo demônio, que a pessoa procurou espiritismo, procurou igreja evangélica, porque o padre dizia que o demônio não existe. Uma vez eu estava numa determinada diocese, tinha uma menina possuída pelo demônio, que ela levitava. O bispo da diocese dizia em todas as homilias que o demônio não existia. E aí a gente chamou um padre amigo para acompanhar a menina. Esse padre pegou um telefone, ligou lá dessa cidade do norte do Brasil para São Paulo, com um padre exorcista, para o padre fazer o exorcismo por telefone. Inclusive o demônio baixava o telefone, a voz, o padre precisou dar uma besta no telefone para o telefone continuar falando, e depois a gente teve que pagar uma passagem para esse padre de São Paulo, lá nessa diocese do norte do Brasil, fazer o exorcismo na menina, porque o bispo dizia que o diabo não existia. Você tem uma ideia da dureza. Aí as pessoas, já quantos casos eu já peguei, aqui a gente teria que fazer uma live sobre esse assunto, para diferenciar oração de libertação, de exorcismo, mas quantos casos eu já trabalhei, meu irmão, ficar 5 horas com uma pessoa oprimida, rezando pela libertação dela, porque na própria diocese não há um padre exorcista para te ajudar. E aí você, como leigo, tem que gastar esse tanto de tempo, tem que encaminhar a pessoa para uma confissão, tem que pegar o telefone dela para orientar, porque se tivesse um exorcista, resolveria o problema, mas não. Aí a gente tem que ficar suando a camisa fazendo oração de libertação, 5, 6 horas com uma pessoa, porque não tem um padre exorcista, porque o diabo é uma fantasia.
É um jeito. O engraçado é que, assim, o primeiro exorcista, pela tradição da igreja, é o bispo. É o bispo. Exclusivamente o bispo. E daí, quando o bispo não crê na existência do demônio, que é o que a teologia da libertação faz, daí não tem padre exorcista na diocese, né? Então é isso. Então, se o demônio existisse, não precisaria de igreja, não precisaria de Deus, Jesus não precisaria ter vindo e também nós não precisaríamos de ter padre exorcista. Uhum. E uma coisa mais grave, Tiago, que é o seguinte: se o demônio não existe, para que confissão? Se ele é o autor e princípio do pecado, então o pecado não existe. Então, se as pessoas não têm noção da gravidade que é isso, meu irmão, não tem a mínima. E assim, eu digo para vocês, você pega os livros do Padre Gabriel à Morte, quando a gente lê aquele livro, a gente fica horrorizado. Mas eu digo a você, irmão, eu já peguei tanto caso de libertação, quando a pessoa vem contar a história, você fala, meu Deus do céu, cadê o padre? Não, aqui o padre fala que o demônio não existe. Entendeu? Assim, e como que dói? Claro que eu não vou narrar nenhum caso, até porque o nosso tema não é esse, a gente vai fazer uma live sobre esse assunto. Você entender a gravidade, o sofrimento que um maligno faz as pessoas fazer. E hoje, Tiago, cara, a quantidade de satanista, meu Deus. Irmão, uma vez em determinada cidade, que eu não vou falar onde, eu atendi uma menina, cara, que ela roubava a Eucaristia na igreja, entrava para o cemitério, introduzia a Eucaristia na vagina e tinha relação sexual com o namorado com a Eucaristia dentro da vagina dela, com pacto com Satanás. E isso que eu estou te falando aqui é o mínimo, que eu não posso colocar outras coisas aqui para não dar problema. Pra você ter uma ideia da gravidade da coisa, meu irmão, que eu já peguei por esse país afora. Então, assim, é triste, que eu sempre falo, olha, quando o demônio é ignorado, o demônio trabalha sem ser incomodado. Faz a festa sem ser incomodado na própria igreja. A realidade é essa. Beleza? Vamos para a quarta? Agora a quarta que o bicho pega, meu irmão. Quarta. Nunca prega sobre o pecado. Jamais. Com um detalhe. Tudo que ofende os 10 mandamentos, se for feito com amor, não é pecado de jeito nenhum. O que vale é o amor. Aqui, meu irmão, começa o problema que nós vamos ter que entrar. Eu vou dar alguns exemplos para vocês aqui, a gente tem que falar. Parágrafo 2396 do Catecismo, já eu vou até fazer questão de ler, porque assim, é uma coisa que já tem na cabeça o tempo todo, porque assim, você lê, estuda, então você já sabe, mas é bom citar. O Catecismo diz assim, ó, entre os pecados gravemente contrários à castidade, é preciso citar a masturbação, a fornicação, a pornografia e as práticas homossexuais. Esses 4 pecados são gravemente contrários à castidade. Aí vamos lá, Tiago. Vou dar alguns exemplos para você ver. Numa determinada arquidiocese do Brasil, eu não vou falar, mas só de eu falar para você que ela é considerada a pior do país, você já sabe de qual eu estou falando. Sem nenhuma dúvida. Eu estava pregando um congresso nessa arquidiocese, era um congresso aberto, então tinha umas 2.500 pessoas, inclusive estava eu, o Tanus, o Frei Gilson, o Ironi, era uma turma. Havia um casal, Tiago, que era um noivo há 7 anos, tinha vida sexual ativa, morava junto, ia na missa tranquilamente, comungava, e o padre dizia que não tinha problema nenhum, e estavam. E na pregação, meu irmão, a pregação minha era o Deus de amor é o Deus de verdade, era a união do amor e da verdade. Não se fala a verdade virando as costas para a caridade, mas a caridade não pode impedir a verdade de ser dita. E eu disse, vocês que têm vida sexual sem casar, se vocês morrerem assim, sem arrependimento, perante a palavra de Deus, vocês estão caminhando a passos largos para o inferno. E esse dia eu fui um pouquinho pesado. Eu citei alguns santos da igreja que dizia que quem morre nos pecados da carne, além de ir para o inferno, tem um prêmio. A pessoa fica parecida com o demônio no inferno. Olha a gravidade disso. Quem morre nos pecados da carne. Primeiro, Nossa Senhora vai dizer para Jacinta, né, a beatinha lá de Fátima, que os pecados que mais levam almas para o inferno são os pecados da carne. Mas que é o mais grave, as pessoas que vão para o inferno nesses pecados, elas ficam parecidas com o demônio no inferno, a ponto que os santos que viram o inferno não sabem quem é alma e quem são demônios. Cara, esse casal ouviu a pregação, ele saiu doido. Me chamou para conversar, contou a história e disse, olha, você vai procurar um sacerdote, vai se confessar, separa de quarto, marca esse casamento de seus e vão viver na bênção. Vocês têm condição, vocês são empresários, têm dinheiro, por que vocês não podem casar? Aí tá, procurou um padre, meu irmão, o chanceler da diocese.
E o padre disse, não, é radicalismo do pregador que falou isso. Faz o seguinte, já que vocês não querem transar, eu autorizo vocês a fazer um boquete uma vez por semana. Eu autorizo. Um boquete não é pecado. Porque se você não fazer um boquete nela, quando você casar, na lua de mel, você não vai ter tesão para ter relação com ela. Então faz um boquete, que não tem problema. Você entendeu a gravidade, Thiago? A minha sorte é que a verdade é muito mais poderosa que a mentira. Isso incomodou o casal. Esse casal voltou até mim. Aí eu peguei o zap de um padre amigo, falei a diocese, na Belo Horizonte, eu falei mesmo de para lá. Peguei o zap de um padre amigo, passei o zap para o padre, para eles, disse, padre, esse casal é aqui, aqui, aqui. Pelo amor de Deus, padre, atende esse casal. O padre atendeu o casal, absolveu o casal, Tiago. O casal ficou 5 meses na castidade, recebendo Jesus, e depois esse padre que eu indiquei o casal, assistiu o casamento deles, e o casal, graças a Deus, agora vai nascer o filhinho deles, acho que o mês que vem, até fui lá rezar depois para eles engravidar, que eles não estavam conseguindo engravidar, eles engravidaram, o milagre foi completo, primeiro o milagre da castidade, depois casaram, não conseguiram engravidar, eu fui lá, orei por eles, e graças a Deus eles estão grávidos, vai nascer o filho, mas sem entender a gravidade. Segundo, vou citar outro exemplo para vocês. Estava numa determinada diocese, isso aqui também eu tenho que ocultar. Uma menina, quando eu acabei a pregação, me procurou. Ela morava com a outra moça há 9 anos. Ela escutou uma pregação de um grande pregador da Renovação Carismática aí, a pregação em praça pública, era um retiro muito grande. Na hora da efusão do Espírito, essa menina caiu no repouso do Espírito, e essa menina tinha mais de 10 anos que ela não ia na igreja. Desde que ela foi morar com a outra, ela não ia. Ela nem sabia que era repouso do Espírito. Ela caiu no repouso, ficou mais de 1 hora deitada. Quando ela levantou, ela já levantou orando em línguas. E ela criou um amor tão grande a Deus, que ela chamou a parceira e ela disse, olha, vai viver sua vida, eu não quero essa vida de pecado para mim, eu quero ser santa, eu quero seguir Jesus. Ela comprou o tratado da verdadeira devoção na mão desse rapaz. Com 1 mês ela estava consagrada a Nossa Senhora, rezando o rosário, se confessou, passou a fazer comunhão diária, Tiago. Confissão uma vez por semana, passou-se 6 meses. Essa menina foi para um congresso da Renovação Carismática Católica. Lá no congresso, ela procurou um padre, à vontade até falar o nome, mas não pode, para se confessar. E o padre disse para ela, não, minha filha, você não pode lutar contra o seu destino. Basta você ter uma parceira só e ser uma lésbica santa. Volta para sua amada, que você tem o direito de ser feliz. E quando eu fui pregar, ela estava na frente com a namorada, e eu preguei e mostrei na Bíblia, no catecismo, que era pecado. Inclusive, assim, eu até citei esse livro na pregação, Diálogo de Santa Catarina de Sena. Eu sempre falo, quando eu converso com alguns irmãos homossexuais que eu oriento, eu falo, olha, Deus fala para Santa Catarina de Sena, está até marcadinho aqui no livro, que as práticas homossexuais é um pecado tão grave, que quando 2 homens e 2 mulheres têm uma relação sexual, que até o demônio vira as costas no inferno. Nem o demônio aguenta assistir o ato. E aí as pessoas falam assim, olha, a pessoa é amada, ela vale o sangue de Jesus, mas o pecado não é amado por Deus, o pecado é abominado por Deus. E aí essa menina me procurou e disse para mim, mas pregador, o padre fulano que é famoso, me diz que eu tenho direito de ser feliz, e que a vida é curta, e que eu devo aproveitar. Eu disse para ela, minha irmã, diga para o padre fulano que a vida é curta, você tem que aproveitar, mas que o inferno é eterno, que você precisa evitar. Aí ela começou a chorar, entendeu? E aí ela disse, senhor, pois eu vou ter que tomar uma decisão na minha vida. Eu peguei o catecismo, a Bíblia, mostrei para ela e falei, decida. Se você continuar vivendo no pecado com a sua namorada, vai você, ela e o padre que te orientou para o quinto dos infernos, que você está sabendo. E ele que mandou você. Aí, graças a Deus, Tiago, a moça colocou a mão na consciência e resolveu largar aquele relacionamento para viver a castidade. Meu irmão, mas é esses casos. Então, por exemplo, eu quero até lhe orientar aqui para os irmãos homossexuais que vão assistir. Se você é homossexual, meu irmão, você é bem-vindo à igreja. O Tiago vai até fazer uma live com o Omar aqui, que é um grande irmão em Cristo, que é homossexual, que vive a castidade. Mas se você está lendo leitura na frente, comungando, coordenando crisma e vivendo com a pessoa do mesmo sexo, você está comendo e bebendo a sua própria condenação. E o padre que te orientou a fazer isso, ele está caminhando junto com você para o inferno. No fundo, ele não está em estado de graça e quer que você fique também em estado de pecado para não cobrar dele. Então, eu peço você, meu irmão, se você é homossexual, não saia da igreja. Fique na igreja, mas passe a viver o que Deus quer. Viva a castidade, se apaixone por Jesus.
Encante-se com Jesus, que só ele pode preencher o seu coração. Não é o prazer do sexo que preenche o coração humano. É o amor de nosso Senhor Jesus Cristo que preenche você. Seja bem-vindo à igreja, mas viva a castidade. Não escute a voz dos lobos que está mandando você viver no pecado e continuar comungando e participando das coisas. Não. Viva a santidade. Que o Espírito Santo incomode você, meu irmão, e que você decida ser inteiramente de nosso Senhor Jesus Cristo. Escute a voz do bom pastor e não dos maus pastores que, infelizmente, estão dentro da nossa igreja. Fechando parênteses aqui, Tiago, eu queria dizer isso, assim, porque a gente tem que citar essas coisas. Então, você vai em paróquia, dá vontade de até falar, eu vou fazer, eu vi. Um padre acabou, chegou na hora da comunhão e disse, gente, a igreja de Bento XVI acabou, agora é a igreja de Francisco. E na igreja de Francisco, todos vocês que estão aqui podem comungar. Quem está em segunda união, quem é homossexual que vive com namorado, quem está no sexo com namorado, pode comungar à vontade. Eu não quero que não fique ninguém sem comungar, porque a igreja dogmática de Bento XVI acabou. Nós estamos na igreja de Francisco. Você acredita numa coisa dessa, Tiago? Meu irmão, é coisa que Deus, eu falo, meu Deus do céu, aonde nós vamos parar? Então, você que está nos acompanhando aqui, eu tenho certeza que ouvindo isso, você está se identificando. Então, nunca prega sobre o pecado. Nunca diz que a moral católica, que isso é pecado. Não. O negócio é só o amor. Só o amor. Só o amor. Já que a coisa é tão grave, eu vou ter que usar o testemunho dele aqui, mesmo sem autorização, mas ele me autoriza. Quando eu mudei para a minha cidade, Itaubim, que eu fui trabalhar na educação, eu fui chamado a pregar num grupo de jovens da PJ. Foi primeira, única e última, mas eu preguei. E os meninos da PJ, a maioria namorava, transava com as namoradas e ia para a missa tranquilamente cantar e comungar. Só para você ter uma ideia. E eu cheguei lá, rapaz, abri a Bíblia, catecismo, tratado mariológico, mas falei mesmo. E no final pedi o Espírito Santo que convencesse. E havia um casal de noivo, Tiago. Quando eu acabei a pregação, o rapaz chamou a menina e disse assim, ô Tânia, você escutou o que o pregador falou? Ele falou, escutei. A partir de hoje, se você quiser casar comigo, nós vamos viver a castidade, porque eu não quero ir para o inferno, não. Se você quiser ir para o inferno, você vai sozinho. Aquele casal, Tiago, o que chamou a atenção foi duas coisas. Primeiro, eles passaram 1 ano e meio na castidade. E no dia do matrimônio deles, eles me chamou e disse assim, eu queria te agradecer, meu irmão, porque eu fui católico a vida inteira, sempre cantei na missa, fui umas 10 vezes em Aparecida, virei catequista de crisma, mas eu nunca ouvi ninguém dizer para mim que o sexo antes do casamento era pecado e que a igreja ensinava que eu não podia comungar. Eu queria te agradecer, porque desde que eu ouvi sua pregação, eu estou em estado de graça. E esse rapaz depois virou coordenador diocesano da minha diocese, virou meu coordenador. Mas o que chama a atenção é que ele procurou o padre que acolhia ele para cantar, para confessar. E o padre disse, não, meu filho, você já vai casar, você ama ela, eu dou a permissão para vocês transar à vontade. Já ia dizer para o padre, eu não quero permissão do senhor para eu pecar, eu quero sua absolvição para eu ir para o céu. Você consegue imaginar, Tiago, a gravidade disso, cara? Então, assim, as pessoas estão caminhando para o inferno e levando os outros atrás. Mas então, assim, é isso. Sim. Viu, a situação, assim, no Brasil todo ela é desse jeito. Brasil todo. Fui pregar num grupo de oração uma vez e preguei, foi uma pregação muito boa e o casal me procurou no final do grupo de oração. Falou, Tiago, você falou do pecado, mas nós casamos na igreja, nós morávamos juntos há 9 anos, você falou de confissão, mas o padre falou que não precisava confessar para casar, não. Nossa. Eu falei assim, peraí, vocês se casaram, vocês moraram juntos há 9 anos e vocês não se confessaram, o padre disse que não precisava? É isso que vocês estão falando para mim? Ele falou, é isso, Tiago, o que a gente faz? Eu falei, vocês têm que se confessar, pelo amor de Deus, procura o sacerdote. Se esse sacerdote aí da tua cidade não quer te confessar, vai lá na catedral, Apucarana tem confissão todo dia, né? Apucarana é a minha diocese, aqui a catedral é perto dessa cidade.
o cara não é perto. Ou procura uma cidade vizinha aí, mas vocês não podem ficar sem a confissão, pelo amor de Deus. Falei assim, e procurem se confessar sempre quando o necessário, né? E isso está no Brasil todo, infelizmente. Infelizmente. Tiago, eu vou te citar mais 2 casos aqui sobre esse assunto de não falar do pecado, dizer que nada mais é pecado, você vai ficar de queixo caído. Eu encontrei ainda essa semana, num local que eu estava pregando. Um rapaz brigou com a esposa, saiu de casa, pegou uma prostituta e foi para um motel, passou a noite com a mulher. Esse menino era de linha de frente de igreja, se arrependeu profundamente, procurou o padre para confessar, contou o pecado, disse o padre, meu filho, mas você transou com ela, foi com camisinha? Não foi, padre. Então, eu não vou te absolver, não, porque não foi pecado, não. Pode ficar tranquilo, desde que você transe com camisinha, não é pecado, não. E esse menino é casado na igreja. Vou te falar outro, mais grave que eu peguei. Uma danada diocese do Brasil, Tiago, um casal veio atrás de mim, desesperado. Eles tinham uma filha única, porque quando a menina nasceu, ela teve que tirar o útero, né, com uma gravidez muito de risco. Por isso era só uma filha, eles eram abertos à vida. E a menina, até os 19 anos, tinha uma vida tranquila, ficou noiva aos 19 anos com um rapaz da igreja, separou do rapaz, o rapaz traiu ela. Essa moça se revoltou e começou a namorar uma outra menina. E aí essa moça conheceu um determinado padre, determinada freira, e paz, meu irmão. Esse casal veio me pedir oração, porque a única filha que eles tinham estava indo mudar de sexo, tirar a vagina e colocar um pênis, tirar o seio, e o padre e a freira estavam incentivando e patrocinando a cirurgia de mudança de sexo da filha do casal. Você tem uma ideia da gravidade da coisa. E aquela mãe, aquele pai, sentou com a menina e disse, minha filha, pelo amor de Deus, você cresceu com nós de liberação, olha o que você tem que fazer. Mãe, a senhora não sabe mais da igreja de doutrina que padre fulano e irmã cicrana, não. Eu vou seguir a opinião de padre fulano e de irmã cicrana. Você tem uma ideia, cara, da gravidade que está a coisa. Então, hoje, assim, Tiago, primeiro eu sempre falo, quando eu prego retiro da renovação, que tem muitos desses locais de paté, eu falo com eles, por favor, não encerre os retiros com a missa. Comece o retiro com a missa. Por quê? Você passa o final de semana inteirinho pregando sobre santidade para jovem. Aí, quando é na missa de encerramento, o padre chega e manda a molecada transar à vontade, não tem problema. Tudo que você falou antes é desfeito. Aí eu falo, gente, começa. Porque se ele falar alguma asneira no início, eu vou ter a minha pregação inteira para desfazer aquilo e mostrar o que a igreja fala. Agora você passou o final de semana inteiro ensinando a verdade da igreja. No último instante, o cara ensina mentira. A juventude fala, o padre mandou, e a opinião do padre, do pregador, não ficar com a opinião do padre. Você tem ideia como que a coisa é, meu irmão? É triste, mas essa é a realidade. Aí a molecada vai masturbar, vai confessar o pecado da masturbação. Não, isso é para conhecer seu corpo, isso não é pecado, não. Pecado era antigamente, hoje não é mais, não. Esses dias eu atendi o caso de um menino viciado em pornografia, caiu um vídeo meu na mão dele, ele procurou o padre para confessar, sabe o que o padre disse para ele? Não, meu filho, até o padre gosta de ver um pornozinho de vez em quando, não é pecado, não, para ficar com sua consciência tranquila. Já é umas coisas, meu irmão, que você põe a mão na cabeça e fala, meu Deus do céu. E o pior é que a gente que lidar com cura interior, como trabalha com cura interior, esse trem chega tudo em cima de você. Aí tudo que você ensina é desfeito. Porque agora, nada mais é pecado desde que se faça com amor. Pasme, um curso de teologia, Tiago. Mais de 50 jovens fazendo curso. Uma menina veio desesperada, que ela escutava muita pregação minha e do padre Paulo Ricardo. No curso de teologia, o doutor de teologia, jesuíta, teve a humildade de dizer, não, vocês que estão namorando aqui, pode transar à vontade. A caridade é maior do que a castidade, e a castidade se ordena para a caridade. Então, o matrimônio é o coroamento do amor de vocês. Pode fazer o test drive à vontade, para saber se é bom ou se não é. Dentro de um curso de teologia. Cara, então assim, quando a gente vê isso, você fala, meu Deus do céu, você percebe que é aquilo que Paulo VI diz, é a fumaça de Satanás que penetrou dentro da igreja. E vou dizer uma coisa, Tiago, não existe padre comunista nem bispo comunista, existe comunista que virou padre bispo. A realidade é essa. Porque, infelizmente, quando você vê aí um sucessor dos apóstolos dizendo, não, a lei não obriga ninguém a abortar, não pode abortar à vontade, quer dizer, a lei não obriga a Isabela Nardoni jogar a criança do prédio, não, mas se quiser pode jogar.
A lei não obriga ninguém a estuprar, mas se quiser, pode. Você tem que ter um relativismo como que entra no meio de nós. Então, assim, dói. Então, se na sua paróquia você nunca escuta uma pregação sobre pecado, que nada disso que eu citei aqui, sexo do casamento, adultério, ou a relação homem com homem, mulher com mulher, nada disso é pecado, desde que seja feito com amor, você já sabe. Teologia da libertação, infelizmente. Vamos continuar, já está com 1 hora de live, estamos em 1.200 pessoas. Vamos lá, louco, meu Deus. Então, vamos embora lá. Quinta dica para você saber que o seu padre é da teologia de libertação. Ele odeia a hierarquia e os dogmas. Eu vou explicar para vocês que isso aqui, Tiago, só isso aqui dá uma live. Vamos embora lá. Primeiro, o que é os dogmas? É uma verdade da fé. Eu não vou citar o nome do sacerdote, porque ele é muito famoso. Aí, é o homem que fala da brisa santa. Certamente você já sabe quem é. Olha a explicação. Não é que Maria é virgem. É porque o coração de Maria é puro. O coração de Maria é virgem. Não quer dizer que Maria não teve relação sexual com José. Pode ter tido à vontade, mas o coração dela permaneceu puro. Percebe? É a relativização dos dogmas. Para eles não existe verdade, a verdade é relativa. Você interpreta do jeito que você quer. E aí, a questão do ódio à hierarquia, antes de falar disso aqui, eu queria só lembrar uma coisa. Tem um ditado no meio deles aí que está até no meio carismático. A igreja é santa e pecadora. E eu te chamei um padre, até muito famoso, do meio do nosso lado, conservador, fez um vídeo no canal aí dizendo, padre, toma vergonha na cara do senhor é conservador, o senhor estuda. Eu não creio na igreja santa e pecadora, eu creio na igreja una, santa, católica, apostólica. Pecador é os filhos dela. Aí ele me disse, mas nós somos igreja. Eu falei, sim, padre, eu sou igreja pelo meu batismo. Mas quando eu peco, eu me separo da igreja. E eu até expliquei para ele, se eu mato uma pessoa, Tiago, o pecado não é da minha mãe, o pecado é meu. O meu pecado não suja a minha mãe, não. Por eu ter matado uma pessoa, eu sou criminoso. Não é minha mãe que responde, não. Eu respondo pelo meu crime. A igreja é mãe e eu sou filho. O pecado dos filhos não mancha a santidade da mãe. A impureza dos filhos não mancha a integridade da mãe. A igreja não é pecador. Isso é a ideia de Karl Rahner. A igreja é santa. Pecador é os filhos dela. E o pecado dos filhos não mancha a santidade da mãe igreja. Rapaz, eu fico doido quando eu escuto umas coisas dessas. Aí, nesses dias, um me mandou, que eu perco tempo mesmo, quando é para defender a fé. Ah, mas Santo Ambrósio dizia que a igreja é uma casta prostituta. Eu falei, sim, é uma casta pura, mas acolhe pecadores nela. Mas o pecado dos filhos não mancha a castidade, a pureza da igreja. Efésios 5:25. Marido, amai vossas mulheres como Cristo amou a igreja e se entregou por ela para santificá-la, purificá-la sem mancha pela água, pelo batismo. Então, assim, e isso intervém. Não, é uma igreja santa e pecadora. Santa e pecadora? Não, a igreja é santa. Como diz o Dom Falcão, vai lavar sua boca com ácido sulfúrico para poder falar que a igreja é pecadora. A igreja é santa e às vezes está no meio de nós. Por quê? Porque eles detestam o dogma, que é relativizar tudo, Tiago. E aí, infelizmente, isso está no meio de nós. Não é bem assim, não é, entendeu? E aí, o que é hierarquia? Você vai lembrar do anelzinho Tucum, que você colocou aí no dedo. O anel de Tucum, a doutora Patrícia mandou para mim umas coisinhas bem bonitinhas, anotadas, fiz que Tucum é uma planta da Amazônia chamada tucumã, né? É a árvore amazônica que origina esse anel de madeira chamado anel Tucum. Claro, pode ter alguns inocentes úteis que usam isso aí sem saber o que significa. Mas o anel de Tucum é o símbolo da igreja revolucionária, da igreja popular que se opõe à igreja opressora, à igreja hierárquica, essa igreja que só fala do céu e não desce para a terra. É a opção revolucionária pelos pobres, pelos marginalizados. É essa que é a ideia. Parece que os ricos não é filho de Deus, não, como se fosse só os pobres. Jesus não veio salvar só os pobres, veio salvar a todos. Mas essa ideia do anel Tucum é fazer uma oposição entre igreja popular, igreja povo de Deus e igreja hierárquica. Sendo, Tiago, que a Ad Gentes, que é o documento do Concílio Vaticano II, diz que a hierarquia
é um dos maiores dons que Jesus deu à igreja. Porque existe uma hierarquia no céu, querubim, serafim, trono, potestade, virtudes, arcanjos e anjos. O céu é uma hierarquia, a igreja é uma hierarquia. A igreja não é uma democracia, não é casa da mãe Joana. A igreja é uma hierarquia. E foi Cristo que quis a igreja hierárquica. Entendeu? Ele, instituindo 12 apóstolos, colocou Pedro como ponto da unidade, como Papa. Tu és Pedro, e sobre esta pedra ficarei a minha igreja. Depois da ordenação dos diáconos, já no século I se fala em presbítero, bispo e diáconos. O tripé, está claro, as cartas de Santo Inácio de Antioquia, lá do século I, a carta de São Clemente de Roma, que os apóstolos colocaram bispos como seus legítimos sucessores. A carta de São Clemente é escrita antes do Evangelho de João. Está claro na doutrina da igreja, mas não. Aí que é uma igreja, como se fosse uma igreja povo, né? Aí tem até um ditadinho, né? Esse dia Dom Falcão gravou um vídeo, né? A voz do povo é a voz de Deus. Não, muitas vezes a voz do povo é a voz do diabo, não é de Deus. E aí a gente tem que dizer para as pessoas, Tiago, de maneira clara, você que é católico, está me ouvindo, presta atenção. A igreja não é uma instituição da terra para o céu. A igreja veio do céu para a terra. A igreja não é obra do homem que quis ir até Deus. A igreja é obra de Deus que quis vir até o homem. São Cirilo de Jerusalém dizia, assim como a intenção assim como a vontade de Deus é um ato e se chama mundo, a intenção de Deus é a salvação da humanidade, se chama igreja. Isso lá do século III, essa frase. Então, quando você vê aquilo que um sacerdote diz lá na Maria Gabriela, né? Não, Jesus não quis igreja, Jesus quis o reino de Deus, igreja foi o que nós damos a Jesus. Meu Deus do céu, Jesus não quis igreja e disse a Pedro, tu és Pedro, sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, pronome possessivo, a minha igreja. Então, assim, você vai ouvindo coisas que você fala, meu Deus do céu, aonde os nossos filhos prediletos, Nossa Senhora, vai parar ensinando tanta heresia, contar a fé para as pessoas. Então, você tem que tomar muito cuidado com isso. Então, como se fala, né? Esse ponto aqui é o essencial. Não, isso que o Papa ensina vale para Roma, não vale para aqui, não. Não, isso não é bem assim. Então, relativiza os dogmas e detesta a hierarquia eclesiástica. Infelizmente, esse é um dos pontos também da teologia da libertação. Quer comentar alguma coisa, profeta? É uma situação complicada, né? Na realidade, o que a gente enxerga é que nas paróquias onde a teologia da libertação ela predomina, os padres inventam um monte de coisa que não está previsto na igreja, né? As missas têm um monte de coisa, novidades. Então, infelizmente, é isso. Então, nós temos que tomar muito cuidado para a gente se manter unido na verdade e não ir por ideias mirabolantes ou ideias que não têm nada a ver com a verdade da Santa Igreja. Mas pode continuar. Eu faço uma campanha para o povo ficar com nós aqui. Por favor, adquira esse livro, Catecismo da Igreja Católica, gente. O católico tem que ter isso aqui. Tiago, desde que eu me converti, que eu vim para a renovação carismática, esse aqui já é o meu 5º catecismo, meu irmão. Entendeu? De estudo, de riscar, de burriscar. Por quê? Porque o catecismo é todo raso. Por isso que ele é desse jeito, que ele é todo escrito. Entendeu? Por quê? Você tem que conhecer a sua fé para poder defender a fé. Vamos embora lá, meu irmão. Vamos adiantar aqui. 6º, tá? 6ª dica. A catequese da paróquia e as homilias nunca fala nada sobre a fé e a doutrina. Só fala de viver em fraternidade. Viver como irmãos. Você nunca vai ver uma homilia explicando por que católico usa imagens, qual a razão das imagens, por que nós guardamos o domingo e não o sábado, por que o católico pede a intercessão do santo, de um dogma mariano, até mesmo o dia dos dogmas de Maria, Maria Mãe de Deus, Assunção de Maria, dá um jeitinho de distorcer as coisas. Então, não explica nada. Eu gosto muito de dizer uma frase que o Dom Terra dizia, que pior do que uma igreja cheia é uma igreja, pior do que uma igreja vazia é uma igreja cheia de pessoas vazias. O que acontece? O povo católico vai para a missa, e o Papa Bento XVI tem uma frase top, né? Que o maior milagre da igreja é sobreviver às péssimas homilias de domingo. E é verdade, porque se fala de tudo. Nem no ano da fé as pessoas tinham coragem, nas homilias da teologia da libertação, explicar a fé para o povo. Ô, Tiago, quanto católico foi embora da igreja
por causa das imagens, porque nunca achou uma explicação sobre isso. Quanto católico foi embora da igreja que não sabia o que se batiza criança, porque se pede decisão do santo. Inclusive, as pessoas que estão aí, só para entender, esse pendrive aqui, isso aqui é um pendrive na minha mão. É um curso que eu dei de 21 pregações sobre a fé da igreja, respondendo os 21 ataques protestantes. Imagem, idolatria, purgatório, indulgência, tudo aquilo. E aí, numa determinada diocese aqui de Minas, que é a diocese mais TL do Brasil, eu fui chamado para ir, porque assim, quando os padres me chamam para ir em paróquia, Tiago, normalmente eu faço o seguinte: segunda, imagem, idolatria; terça, sobre o santo; quarta, o purgatório; quinta e sexta, os dogmas marianos; sábado, o sacramento; e domingo, um Kairos de cura e libertação. Aí o pessoal da renovação me anunciou, e o padre, no dia que eu cheguei, chegou com uma panfleta. Não, esses negócios de falar de doutrina, isso é ultrapassado demais, o povo não precisa disso, não. Você vai falar sobre bioma, não sei o quê, sobre mãe terra, casa comum, capitalismo. Me deu todos os temas que não tinha nada a ver. Nossa, o menino está decepcionado. Eu, o que você vai fazer? Eu falei, deixa comigo. O encontro, Tiago, tinha mais de 250 pessoas, só a nata da igreja. Catequista, pastoral, não sei do quê, do dízimo, disso, daquilo. Aí o que eu fiz? Eu tinha 1h30. Eu pegava 15 minutos para falar o que ele queria e gastava 1h15 explicando os dogmas da igreja. Tiago, o povo ficava maravilhado. O povo chorava. Gente que dizia assim, eu tenho 55 anos, eu nunca tinha visto essa explicação. Eu não sabia o porquê das imagens, o porquê da virgindade de Maria, o porquê do purgatório, o porquê da Assunção de Maria, da Imaculada Conceição. Eu não sabia disso, irmão. Eu não sabia que estava na Bíblia desse jeito. O povo ficou encantado. Pasme, eu fui proibido de ir naquela paróquia porque o padre disse que eu tinha falado fora do que ele tinha pedido para mim e que eu desviei os temas. Só para você ter uma ideia. Só para você ter uma ideia como é que é a coisa. Inclusive, assim, as pessoas que quiserem adquirir o pendrive, pode fazer contato comigo lá no YouTube ou no... Eu tenho um site agora, Ateliê Católico, que a gente manda o pendrive com curso para vocês. Porque o povo não conhece e eles não querem que você ensine para o povo. Tipo assim, é um pavor. Então, infelizmente, pode falar. Pessoal que está perguntando, tem um pessoal que está perguntando, do Eudes, tudo. O Instagram do Eudes, Missionário Eudes Duarte. Vai lá, siga ele no Instagram, canal dele no YouTube, Pregador Eudes Duarte, né? Depois, no final, qualquer coisa, o Eudes também deixa aí o e-mail, alguma coisa para o pessoal que está pedindo. Tá bom. E aí, que conta? Inclusive, quem quiser pegar o Zap, Thiago, eu tenho um Zap para poder atender as pessoas, fazer oração, pode pegar também, você pode deixar no final para o pessoal aí, tá? O que acontece, cara? Então, assim, você nunca vai ver, o negócio é aquele mesmo discurso. Jesus nos convida ao amor, a viver como irmão, a praticar a caridade, a viver na justiça. É o mesmo discurso o tempo todo. Nunca se ensina nada sobre a fé e sobre a doutrina. Tiago, eu vou te fazer uma pergunta muito séria. Você vai me responder todo o seu coração. Tem quanto tempo, talvez na realidade da sua diocese, mas tem quanto tempo que você não vai numa missa de domingo, que você escuta uma pregação verdadeira que seu coração queima? Pode contar as vezes que você viveu isso. Eu? Sim. Eu todo domingo. Você tem um padre bom. Meu padre é ótimo. Mas eu tive que mudar de paróquia. Oi, tá vendo? Porque eu te garanto que não. Ó, só para você entender, meu padre batina antes da missa, ele tá na porta? Não, tá dentro do confessionário. Você tá top. Inclusive, me apresenta essa paróquia sua que eu vou mudar para o Paraná urgentemente. Urgentemente. Paróquia Santo Antônio de Pádua. Hoje tinha missa do pão, né? De Santo Antônio, dia 13. 13. Paróquia Santo Antônio de Pádua, Padre Fernando Caldeira. Ele até não gosta muito que fala dele, não, porque ele é muito perseguido. Pois é, tá vendo? Então, ele até tinha um Instagram, mas ele não tem mais o Instagram porque ele é muito correto, sabe? Ele foi monge durante 8 anos, monge beneditino, então ele é muito bom, meu padre. Olha, graças a Deus. Inclusive, para falar a verdade para você, o pessoal que te acompanha aqui sabe muito bem que na missa a gente não bate palma. Um dia, Tiago, eu estava numa missa em Brasília, eu vou evitar até falar quem é os pregadores que estavam comigo, mas nós éramos 5. E todo mundo é aquele pregador conservador, que gosta de uma missa tradicional, a lá Padre Paulo Ricardo e tal. Rapaz, mas foi um padre fazer uma pregação, eu não vou citar o nome do padre, não. O padre era um encontro para 700 jovens.
A gente era os pregadores do encontro. O padre, em 40 minutos de homilia, o padre deu uma aula sobre cruzada, Inquisição, história da igreja, que quando acabou a homilia do padre, nós ficamos em pé para aplaudir o padre falando palavra da salvação. O povo queria matar nós depois. Aí eu falei assim, olha, gente, eu tinha tanto tempo que eu não ouvia um negócio desse, que eu tinha que até aplaudir. Não tinha como você não aplaudir aquela homilia. De pé. Eu nunca tinha visto uma coisa daquela, meu irmão. Mas também o cara era formado pelo Dom José Falcão e pelo Dom Fernando Guimarães. Aí você imagina também, né? O tipo de pessoa. Mas assim, não tinha como, cara. Mas o coração da gente fervia, você vendo o padre explicando o que foi Inquisição, o que foi as cruzadas, isso e aquilo, e quebrando tudo que esse professor marxista fala nas escolas para a molecada. A gente ficou doido na missa. Porque é impressionante. Então, assim, como que o nosso coração fica feliz? O leigo sai com o coração feliz. E aonde tem sacerdote que faz isso, Thiago, a igreja lota. Desculpa ter que citar nome aqui, mas um exemplo disso é o Dom Keller, o bispo lá de Frederico, no Rio Grande do Sul, que dá catequese na catedral dele, e a igreja fica assim, ó, para ouvir as catequeses do bispo. Para você ter uma ideia, porque o povo ama conhecer a fé. Basta ver o que o padre Paulo Ricardo faz, o que o Frei Gilson anda fazendo, o povo ama, entendeu? Hoje é inexplicável o bem que Frei Gilson, Instituto Herzog, tem feito com o povo católico nessas orações de madrugada na quaresma, apesar de estar apanhando tanto de alguns por aí, né? Vamos embora lá. 7º, meu irmão, vamos adiantar rapidinho para nós não perder mais tempo. Destruir o sentido sacrificial da missa. Aqui está um ponto. Para a teologia da libertação, a missa não é um sacrifício, ela é um banquete. E esse banquete, Jesus disse, tomai todos e comei. Um dia, Tiago, eu ouvi numa homilia, pão não é para ser comido, para ser adorado, pão é para ser comido. Então, se eu convido uma pessoa na minha casa, na hora do jantar eu mando ela embora? Não, ela tem que sentar na mesa e participar do jantar. Assim é a missa. A missa é um banquete. Jesus não dispensa ninguém, não. Pode estar do jeito que você for, bem-vindo ao banquete. Percebe? A destruição. Esses dias rolou um vídeo de um padre no Nordeste que colocou um forrozão, um xenhenhen, na hora do perdão, meu irmão. Na hora do perdão. Você tem uma ideia. Você viu isso? Eu fiz um vídeo, né? Era um forró, né? No ato penitencial. Sério, forró no ato penitencial, meu irmão. Não, um dia para você piorar, não vou falar onde é que foi, mas eu vi até uma paródia pro Papa de um padre famoso. Seu Papa, eu não sou vagabundo, eu não sou delinquente, eu sou um padre decente, eu dormi nas aulas de liturgia. Você viu uma coisa dessa? Até isso, meu irmão. Até isso. Então, assim, é destruir. Aí, sim, velho, ó, se diz o Santuário de Aparecida, teve uma missa afro, com o pessoal tudo de roupa de candomblé, de pai de santo. Teve, não, todo ano tem. Todo ano? Misericórdia. Todo ano tem. Uma vez por ano, dia da consciência negra, eles fazem essa missa afro lá. Que você não sabe se é uma missa ou se é um terreiro. Porque tá cheio de pai de santo e mãe de santo. Né? E Cardeal Sará fala que no sacrifício da Santa Missa, no cristianismo, a cultura dele é batizada. Então, nós não podemos enculturar a missa. Mas isso também não é só na Afro. Tem a tal da missa crioula lá no Rio Grande do Sul, que o pessoal dança vaneirão no ato penitencial. Tá? Pensa. Então, até na própria missa que eles falam, a missa de cura e libertação, existem muitos exageros litúrgicos. Sim, que isso tem que ser corrigido, infelizmente. E aí, cara, o problema disso é o seguinte, você muda todo o sentido sacrificial da missa, você quebra todo o mistério da missa, aí quando você vê um homem pisando na Eucaristia, como eu vi esses dias, as pessoas já não doem mais o coração. Por quê? Porque, infelizmente, já tirou todo o sentido sagrado, toda a beleza que é. E aqui, cara, tem coisa que dá até vontade de falar, mas não pode, de tão grave que você vê as coisas dentro da igreja. Tão grave. Tiago, eu só quero citar uma coisa para você ver. Assim, eu peço até perdão às pessoas que estão ouvindo isso aí. Quantas pessoas estão em mais de 1000 pessoas? Eu sei que é pesado, mas eu preciso citar isso para vocês aqui, Tiago. Eu não vou citar o local, nem o estado, nem a diocese, mas eu vou só para você entender a gravidade que está.
Eu fui atender duas ministras da Eucaristia, Tiago, meia em crise, porque elas foram fazer uma celebração da palavra porque o padre não estava. A igreja estava em construção. Quando elas entregaram a Eucaristia, uma Eucaristia caiu no chão. Como era muita poeira, ela fez o que a igreja pede. Pegou a Eucaristia, colocou num copinho d'água, tampou, levou para o fundo e voltou para terminar a celebração. Quando elas voltaram para a celebração, Tiago, a hóstia tinha virado um pedacinho de carne e o copo estava todo vermelho, ensanguentado. Aquelas duas ministras entraram em desespero, chamaram o padre. O padre disse, não, isso não existe. Quando o padre viu, ele começou a tremer. Pegou o copo com aquele sangue, tinha uma glândula de carne dentro, levou para a casa dele e guardou. Misteriosamente, essas duas ministras da Eucaristia não conseguiam dormir à noite. E elas moravam, questão de uns 10 quilômetros distantes uma da outra. E, misteriosamente, elas chegaram 6 horas da manhã na porta da paróquia, no mesmo horário, sem uma combinar com a outra. Padre, a gente quer ver o milagre. Quando eles foram lá que abriram o armário, o sangue tinha ficado mais vermelho e a hóstia tinha crescido de tamanho. E aquela menina disse, e aí, padre? E o padre disse, não, olha, vocês podem ficar tranquilos, eu vou ver com o bispo o que a gente faz e a gente resolve o caso. Tiago, passou 15 dias, não aconteceu nada, elas perguntaram, padre, e o que o senhor fez com o milagre? Ah, eu liguei para o bispo, ele disse que ia dar muito trabalho, que o povo ia começar a fazer vigília para cá, eu joguei aqui no vaso e dei descarga. Você consegue imaginar uma coisa dessa? Tanto que eu procurei 2 padres para saber que nome se dá esse pecado. Porque profanar a Eucaristia é sacrilégio. Mas e profanar o milagre eucarístico? É o quê? Tanto que eu disse que tomar a Deus, que eu até conheço o bispo desse padre, que esse padre estava mentindo, e que ele não ligou para esse bispo para poder fazer isso. Porque se o bispo deu autorização para jogar um milagre eucarístico e dar descarga, meu irmão, eu não quero estar nem perto desses caras do juízo final. Nem perto. Porque não tem cabimento. Para você entender aonde que a teologia de libertação chega, porque eu sei quem é esse padre. Nem um milagre eucarístico é capaz de mudar a ideologia da cabeça de um sujeito desse. Pra você ter uma ideia. Nenhum milagre eucarístico, Tiago. Então, assim, é coisa, meu irmão, o dia que eu vi isso, vou falar a verdade pra você, eu pequei, eu tive que... Eu conheço você, eu acho que você deve ter saído do sério. Oh, Aleluia, caiu a internet. voltou? Tá me escutando? Tá ouvindo, profeta? Caiu. Eu estou escutando. Espera aí que caiu. O Wildes deve estar voltando para a gente ir para o 8º, 9º e o 10º. Vamos só aguardar um pouquinho. O nosso irmão voltar aqui na live, aí já está voltando. Olha lá nós. Beleza. Caiu. Então, assim, Tiago, a coisa é tão grave, como eu estava dizendo, que nem o milagre eucarístico foi capaz de converter uma pessoa. Então, você imagina o grau que essa ideologia marxista infiltrada na cabeça dos nossos queridos sacerdotes chega, meu irmão. O grau que isso chega. Então, assim, infelizmente, Tiago, eu sei de um fato que eu até acompanhei também, pra você ter ideia como é que o negócio é doloroso, de um bispo que eu até conversava com ele, e ele dizia para mim assim, que ele rezava a missa para Padre Paulo Ricardo e Felipe Aquino cair no pecado, para escandalizar, para eles parar com o radicalismo que eles tinham. Aí, pouco tempo depois, esse bispo foi afastado, porque estava atolado no homossexualismo, inclusive com um menino novo, pra você ter uma ideia. Então, assim, olha o grau que esse pessoal chega, infelizmente. Então, vamos lá, as 3 últimas aqui, para o nosso povo não ir embora. 8º, cara, que essa aqui é o mais grave. Não obedece nada do magistério sobre a contracepção, sobre a moral católica. Nada. Então, você nunca tem a mania de colocar pastoral sobre a doutrina. Não a doutrina diz isso, mas pastoralmente falando, não é bem assim. Então, o que acontece? Dificilmente você encontra paróquias, Tiago,
que da teologia de libertação, você nunca vai ver isso, que o padre coloca lá um ginecologista católico para ensinar os casais a usar método bíblico, fazer paternidade responsável. Pelo contrário, as pessoas estão indo para a fila da comunhão usando DIU, usando preservativo, usando pílula no dia seguinte, usando anticoncepcional, e não estão nem aí. Incentiva o povo a fazer vasectomia, fazer laqueadura. Não, isso aí é uma doutrina ultrapassada, isso já mudou. Paulo VI, na Humana Vitae, foi radical. É desse jeito, cara. Aí, o livrinho. Inclusive, Tiago, as pessoas que estão aqui, querem aprender o método Binix, pode procurar no Instagram, doutor Felipe Duarte, doutor Eduardo Norato, doutora Fabíola. Inclusive, quem quiser o contato da doutora Fabíola, faz contato comigo no Instagram, ou contato comigo no YouTube, que eu mando para vocês. É uma baita de uma ginecologista, católica, fiel à igreja, entendeu? Então, assim, Tiago, eu já briguei uma vez numa paróquia, meu irmão, sabe por quê? Porque o curso de noivo tinha uma enfermeira ensinando os noivos com vídeo pornográfico. Levava camisinha. E quando eu fui falar com o padre, sabe o que o padre me disse? Você não pode mexer na consciência das pessoas, deixa as pessoas viver do jeito que elas quiserem, tem que viver segundo a sua consciência. Percebe? Quer dizer que o muçulmano lá que fuzila cristão está vivendo segundo a sua própria consciência. Então, assim, é umas coisas, cara. E por outro lado, Tiago, eu preciso testemunhar aqui como que é bonito você ver, por exemplo, um padre Pedro, que você conhece muito bem lá de Santa Catarina, porque eu fui lá pregar para ele. Eu vi casais, Tiago, que tinha 2 filhos, tinha feito vasectomia, escutou a pregação do padre Pedro, reverteu a vasectomia, já estava no 5º, indo para o 6º, e agradecendo o padre Pedro, porque ele ensinou o valor da vida para eles. Eu vi a homilia daquele padre, homilia de 40 minutos, explicando por que a igreja é contra a contracepção, mostrando os casais o valor da vida, o valor de ser aberto à vida, cara. Aonde tem um sacerdote assim, o povo se encanta com a vida e é aberto à vida. Mas não, Tiago, é uma vergonha os cursos de noivo das paróquias da teologia da libertação. Tudo que a igreja ensina, eles são contra. E tudo que a igreja é contra, eles são a favor. A maioria das paróquias, poucas paróquias têm bons cursos de noivo. Infelizmente. E não é uma questão de mostrar. Inclusive, assim, eu conheço um casal que eu fui atender, que ele quase foi expulso do curso de noivo. Porque ele, a noiva, já sabia que era paternidade responsável. Quando chegou lá, para você ter uma ideia, eu dá vontade de falar o lugar. O padre que estava participando disse que quando o trem ficasse feio no casamento, que fosse para um motel apimentar o casamento. Você tem uma ideia da gravidade da coisa. Entendeu? É a situação, Tiago, que até Deus fala, meu Deus do céu, não é possível. Inclusive, eu vou dar um recado para as pessoas que estão nos assistindo. Meu filho, se você é casado, o casal católico casado não pode ir para motel. Por quê? Porque a cama do motel deita homem com homem, mulher com mulher, tem adultério, tem fornicação, tem prostituição. E o que é sagrado não pode ser feito no meio do profano. O que você vive com a sua esposa é sagrado. E o que é sagrado não pode ser realizado no meio do profano. Você não pode comer um prato saboroso, uma comida saborosa, num prato sujo de lesma. A lesma de Satanás está na cama de um motel. Como que você é católico e pega a sua esposa, o que você vive é sagrado do matrimônio, é o ato conjugal sagrado, e você vai fazer o santo no meio do profano. Só aí você já entendeu. Então, eu gosto de dizer para as pessoas que a teologia de libertação conseguiu uma proeza. E a proeza é o seguinte, ela conseguiu profanar o sagrado e sacralizar o profano dentro da própria igreja, meu irmão. É pesado, mas é a realidade. Conseguiram sacralizar o profano e profanar o sagrado. Então, é de doer a alma da gente umas coisas dessas, meu Deus do céu. Então, assim, é uma coisa, meu irmão, que não tem a mínima questão, inclusive eu sempre falo, as pessoas, quando você pega o padre Luiz Carlos Lodge, a pessoa que tem acesso, Provida Anápolis, vai no curso de bioética. São 11 aulas de um doutor em bioética na Gregoriana de Roma, onde ele mostra todo o estrago que os anticoncepcionais causam numa pessoa, cara. Inclusive até mesmo os abortos ocultos, né? Porque a pílula, a pessoa pode fecundar e ela impede a nidação, que é a fixação na parede do útero, e a criança é abortada. Isso fica tudo escondido, cara. Ninguém fala nada, todo mundo em silêncio. E as pessoas vivendo no pecado, comungando a sua própria condenação. É bom dizer para as pessoas, que São Cirilo de Jerusalém dizia
quando a pessoa comunga em pecado mortal, entra Jesus e Satanás. E Satanás vai atrás para ser rei do coração e profanar Jesus dentro da pessoa. Olha a gravidade disso, cara. Então, assim, infelizmente, nenhum padre da teologia da libertação, você vai ver fazer uma pregação dizendo que a igreja é contra anticoncepcional, contra DIU, contra preservativo, que a igreja defende a vida, que ela quer os casais da vida. Nunca, tá? É ó, só love, e tem que seguir os ditames da sua consciência. É isso que, infelizmente, eles usam. É vergonhoso, irmão, mas a gente precisa falar essas coisas. Por mais que doa, precisamos falar. Infelizmente, tá? Nono, Tiago, nós fechar. Fala dos pobres, mas vivo como rico. É aqueles discursos, meu irmão, entendeu? De pobres, e que não o sistema capitalista opressor, e você sabe como é que é, e defende os marginalizados, os endividados, os aquilo, mas tem um detalhe. Tem um discurso de pobre, mas estudou na Gregoriana de Roma, faz uma faculdade, um doutorado, dá aula na PUC, ganha 20 mil por mês, depois ainda me arruma uma mulher, engravida a mulher, e fala que tem, ainda faz o L ainda, e tem discurso de pobre. É engraçado que os que mais têm um discurso de pobre, o padre Rufus tem uma frase que diz assim, todo capitalista tem um comunista no coração. Todo comunista tem um capitalista no coração. O que é isso? Vou dar um exemplo para você, Tiago. Não vou citar o nome da fera, porque ele está tão bravo com a gente que ele me processa na hora. Mas um desses heréis da libertação, que é o maior do Brasil, até a barba dele parece Karl Marx, acho que você já sabe de quem eu estou falando. Eu estava numa determinada diocese pregando, e o pessoal não me conhecia. Eu cheguei para pregar para um grupo de jovens, e tinha 2 seminaristas almoçando do meu lado. E eu escutei a conversa. E o seminarista estava muito decepcionado, porque o bispo fulano daquela diocese tinha contratado esse sujeito para poder dar uma palestra para os padres e uma para os seminaristas, mas ele tinha cobrado 20 mil de uma e 20 mil da outra. 40 mil reais para ensinar heresia para padre seminarista. Aí, como a diocese não tinha como pagar, o bispo havia cancelado, porque não tinha como pagar os 40 mil. Só podia os 20 mil. Agora, você imagina, um bispo chamar um sujeito herege, que foi expulso da igreja, que destrói tudo que a igreja ensina, para poder pagar ele 20 mil para ensinar as heresias dele para seminarista e para padre. Então, faz o discurso dos pobres, mas vive como, vou repetir, faz discurso dos pobres, mas vive como rico. É só carro novo, é um apego ao dinheiro o tempo todo, só fala em dinheiro e tem discurso dos pobres. Basta você ver. Eu vou falar para você de um fato que eu sei. Conheço um determinado irmão que montou uma equipe que toda quarta e sexta eles levam 1.500 marmitecos para os irmãos de rua, e leva roupa para os irmãos de rua, tem um caminhãozinho para os irmãos de rua tomar banho. Cita para mim que dia que for um padre da TL levar marmiteco para os irmãos de rua. Pelo contrário, os padres da TL sentam o pau neles e criticam eles ainda. Você acredita? Tem discurso. Cita um padre da TL, Tiago, que tem, por exemplo, que fundou uma casa de dependente químico. Você não conhece? Pelo contrário, a maioria dessas fazendas é de padre conservador, de padre ligado ao movimento carismático, ou de focolares, alguma coisa assim. Não tem. Cita um padre até, porque quando você vê algum por aí, que tem lá no estado de São Paulo, que defende causa gay, defende um monte de coisa, que anda no meio da rua quebrando coisa para pobre, mas tem a vida mais suja que pau de galinheiro. Vira e mexe, roda vídeo dele aí aprontando poucas e boas por aí. Então, usa a filantropia para esconder a safadeza. Entendeu? Exclusivamente isso. Então, alguém pode citar o nome desse padre, eu estou alertando quem ele é aqui para poder saber, porque é totalmente o oposto, não tem caridade nenhuma naquilo. Ali é filantropia disfarçada. Então, assim, veja bem que você vê a gravidade. Então, tem um discurso, e aí o que acontece? Eu tenho dito em muitas pregações, Tiago, que houve muitas pessoas de bens financeiros, de coração bom, que viraram protestantes, porque achavam que dentro da igreja católica eles iriam para o inferno. Porque os padres não é capaz de explicar que o rico do evangelho não é a pessoa que tem bens materiais. O rico do evangelho é a pessoa que tem o coração fechado para Deus.
Jesus fez escolha pelos pecadores. Aí eles trocam a palavra pecador pelos pobres. Como é que eu sei que isso não é verdade? Jesus foi na casa de Zaqueu. Zaqueu era rico. Jesus levou a salvação para o rico. Jesus foi, Mateus, trabalhava cobrando imposto. Ele era rico. Como é que eu sei que Mateus era rico? Porque ele deu um jantar para todo mundo, para Jesus na casa dele. Jesus foi na casa de Simão de Betânia. Simão deu um jantar para Jesus, os fariseus, tudo estava lá. Simão tinha condição. Jesus veio converter a todos, ricos e pobres. Jesus não fala de classe social. Ele veio salvar a humanidade inteira, rico, pobre, índio, negro, heterossexuais, homossexuais, para salvar todos. Porque ele quer todos que se convertam. Mas não, é uma luta de classe. E aqui, Tiago, vou voltar à questão do marxismo, de terminar a live. O que é a ideologia marxista? É dividir para governar. Então, você joga negro contra branco, nordestino contra sulista, gays contra hétero, homens contra mulheres. Porque quanto mais você divide a sociedade, fica fácil você governar. E eles vêm como salvador da pátria. E isso que a ideologia marxista prega, infelizmente, estou dentro da igreja. Por um detalhe, as pessoas vão ouvir, tem que ouvir isso aqui. E tem uma coisa tremenda deles, Thiago. Porque eles têm ecumenismo e diálogo com candomblé, umbanda, macumba, saravá e tudo. Mas não tem ecumenismo com as próprias pessoas da própria igreja. Hoje, o lugar mais difícil de ser católico é dentro da própria igreja católica. Porque vamos acolher a todos. Mas se você quer viver o evangelho da igreja, você não é acolhido dentro da própria igreja. Eu quero acolher todo mundo que está no pecado e deixar ele no pecado na igreja. Agora, se você quiser ser santo, aí não ser radical, conservador, preconceituoso, homofóbico, medieval, percebe? Acolhe os que estão no pecado e deixa eles no pecado. Agora, se você quiser obedecer o que a igreja ensina, imediatamente você é colocado de lado. Essa menina muito famosa na internet, e a Patrícia, que elaborou essas 10 dicas aqui, ela foi expulsa da catequese porque ela queria ensinar a verdade da igreja na catequese. Ela é aí de Santa Catarina, essa menina. Entendeu? Olha a gravidade da coisa, cara. Entendeu? E a última coisa que nós encerrar, meu irmão, isso aqui é pesado, mas eu tenho que falar. Eles odeiam tudo que é sagrado, porque eles não têm vida espiritual. Então, eles odeiam batina, eles odeiam corrente de consagração, eles odeiam comungar de joelho, eles odeiam comungar na boca, porque para eles tudo isso aí é coisa retrógrada, ultrapassada. Vou dar um exemplo para você. Se a menina vai para a igreja com a bunda de fora, com os peitos de fora, com a coxa de fora, Deus quer o coração, Deus é amor. Mas se a moça colocar um véu na cabeça e colocar uma saia, meu irmão, as homilias da missa não é para falar das que estão pecando e fazendo os outros pecar com a bunda de fora, é para criticar. Isso é concílio de Trento, isso é coisa ultrapassada. Tem gente que quer ser mais santo que eu, percebe? Eu já vi meninas de véu que foram humilhadas dentro da igreja com homilia e teve que tirar o véu. Mas eu nunca vi esses padres que batem no véu falando das mulheres com os peitos de fora, bunda de fora e barriga de fora na igreja. Eles odeiam tudo que é sagrado. E aqui eu queria usar uma coisa da teologia, Tiago, que muita gente pode não entender, mas eu vou explicar. E o nome disso, Tiago, na teologia é ódio do apóstata. O que é ódio do apóstata? Quando você tem uma vida santa, a pessoa que está no pecado, ela passa a odiar você, porque o seu jeito de ser está incomodando ela. Você está dizendo para ela, você tinha que ser como eu e você não é. Você entendeu? Quando você passa a comungar de forma digna, de forma santa, de joelho, na boca, você é massacrado. Por quê? Você está dizendo para o apóstolo, você tinha que ser assim. Aí ninguém fala das pessoas que pegam Jesus igual uma pinça, passa na língua e profana. Não, a preocupação é com quem está de joelho e comungando na boca. Se a igreja me dá o direito de comungar de joelho na boca, por que esse ódio terrível, cara? As pessoas que... Esses dias eu vi até no seu canal um padre mandando a pessoa levantar na missa de deserto de Bento XVI. Você entende a gravidade da coisa, cara? Então, assim, tudo que é sagrado eles odeiam.
Aí, por exemplo, eles incentivam o jovem a usar tatuagem, a usar piercing. Esses dias eu vi um Roselito lá do Ceará. Padre, tem algum problema ser LGBT? Tem não, minha filha. Seja LGBT mesmo. Padre, eu como homem posso usar bem? Pode usar até 3. Não tem problema não, meu filho. Mas se você colocar uma corrente de consagração, eles vão odiar você. Não, e Jesus morreu para você ser livre, você quer ser escravo. Quer dizer, agora, ó, com todo respeito às pessoas que têm mais... Eu até escrevi um livro sobre isso. A tatuagem não tem uma origem cristã. Ela tem uma origem pagã. Com todo respeito a você que usa, mas a origem dela não é cristã. O piercing não tem origem cristã, tem origem no hinduísmo. Essa ideia de homem usar brinco não é cultura nossa cristã. Não é. Mas não. Agora incentiva o jovem a fazer isso. Mas se você colocar uma correntinha de consagração, você é massacrado. Tem diocese, que eu não vou citar onde, que o bispo ordenou que as pessoas que usassem correntes não podiam comungar, que elas estariam excomungadas da igreja, e todos os consagrados da Nossa Senhora têm que tirar a corrente do braço. Você consegue imaginar uma coisa dessa, Tiago? A mesma coisa é a questão da batina, cara. Eu nunca vi tanto óleo. Aí vem aquelas frasinhas vagabundas. O hábito não faz o monge. Sim, mas identifica que ele é monge. O policial tem o hábito. O médico tem o hábito. A enfermeira tem o hábito. Se você vê um policial na hora, você sabe que ele é policial. Se você vê um médico, sabe que ele é médico. Não, uma fala, não faz, mas identifica. E aí, Tiago, eu vou dar só um exemplo para você. Eu conheço um padre amigo nosso, estava passando na praia de férias rezando o texto, mas vestido de batina. Ele escutou um grito. Quando ele olhou para cima, era um apartamento, tinha uma senhora pulando o 18º andar do prédio. Quando a senhora viu ele lá embaixo, ela gritou, padre! E ele pediu autorização aos 5, subiu lá em cima. A mulher se arrependeu, se confessou, ele absolveu ela, colocou a mão na cabeça dela e rezou. E aquele padre me disse, se eu tivesse de caça justa e vestido igual qualquer um, era mais uma filha de Deus que tinha suicidado. E quando a pessoa vê um padre de batina, ela pensa em Deus. Ela pode até xingar ele, mas ela xinga pensando em Deus. Cara, é vergonhoso o sacerdote criticar o outro, que o outro usa batina. É vergonhoso uma coisa dessa. Então, você consegue imaginar uma coisa dessa? Aí, engraçado, critica o padre de batina, mas tem um com a caça mais justa, que é a justiça divina, ou mais justa que é o julgamento final, não vou falar mais para não pecar, e ninguém fala nada, entendeu? Então, assim, veja o ódio, aquilo que é sagrado, meu irmão. A galera da TL odeia tudo que é sagrado. É aquilo que eu falei, né? Profana o sagrado e sacraliza o que é profano. Então, assim, eles incentivam os jovens a ir para balada, a ir para o show mundano, mas se você quiser fazer um show católico, eles não aceitam. Quer que o menino vá para o show do mundo, mas o show católico, não, você entendeu? Persegue. Eu já fui em paróquia que o padre cancelou o show católico, não teve que arrumar um local e pagar caro, porque não podia fazer o show no palco que era da igreja. Mas coloca banda de forró para tocar música de corno em festa de padroeiro. Pra você ter uma ideia da gravidade da coisa. Coloca a maçonaria para trabalhar em festa de padroeiro, meu irmão. É triste. E aqui, Tiago, eu quero encerrar, antes de você fazer as perguntas, aí, dizendo 3 coisas para o povo que nos acompanha. Número 1, Cardeal František Tomaszek. Quem trabalha pela igreja faz muito. Quem reza pela igreja faz mais. E quem sofre por ela faz tudo. Se você está sofrendo na sua paróquia com isso, como eu também sofro, ofereça esse sofrimento pela igreja. Quem sofre pela igreja faz tudo. Oferece o seu sofrimento pela salvação das almas, pela conversão do sacerdote. Deus está sabendo cada lágrima que você está derramando por amor à igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Por favor, não saia da igreja por causa das pessoas. Fique nela por causa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Jesus prometeu a Pedro que as portas do inferno não venceria a igreja de Cristo. A teologia de libertação, as pedofilia, os escândalos, nada vai derrotar a igreja de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E eu vou dizer o que o Dom Adair fala. A igreja sepultou Hitler, sepultou Mussolini, sepultou Nero, a igreja sepultou Diocleciano, a igreja vai sepultar o Daniel Ortega, a igreja vai sepultar Maduro, a igreja sepultou Chávez. Todos os inimigos da igreja serão sepultados pela igreja. Ela vai sepultar Xi Jinping, ela vai sepultar Joe Biden, ela vai sepultar o Kim Jong-un da Coreia, e a igreja de Cristo ficará de pé, porque as portas do inferno não vencerá a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. E aqui, Tiago, eu queria lembrar as pessoas, quando o pessoal foi estudar os Incas e os Aztecas, eles descobriram que as construções dos Incas e dos Aztecas tinham tanta potência
porque na hora que eles iam mexer o barro, eles matavam as crianças e jogavam sangue no barro, e faziam aquelas construções misturadas com sangue, por isso que elas nunca caíram. A Igreja Católica é a única instituição que tem 2023 anos, e ela nunca caiu, ela nunca vai cair, porque ela está edificada no sangue dos mártires. E sangue de mártir é semente de novos cristãos, é o sangue de Inácio de Antioquia, o sangue de Policarpo, a Maria Igorete, do José Santos, de tantos e tantos que estão derramando sangue, e essa igreja vai ficar em pé, e as portas do inferno não vencerá essa igreja. Meu irmão, minha irmã, você está na barca de Pedro. Às vezes parece que Jesus está dormindo, a tempestade vem, mas ainda que pareça que ele dorme, ele está dentro da barca, e não há tempestade do inferno capaz de afundar a barca de Pedro, porque Jesus está dentro dessa barca, e ele disse, eu estarei com vocês todos os dias, até o fim dos tempos, e as portas do inferno não vencerá a igreja de Jesus. Amém. Segunda coisa, amém, eu queria dizer para vocês, um pastor protestante, vocês podem pegar o testemunho da internet, Fernando Casanova, foi pastor protestante a vida inteira, tirou um monte de católico da igreja católica, e aí ele foi estudando, descobriu a patrística da igreja, e descobriu que a igreja católica era a igreja de Cristo. E ele procurou um padre, Tiago, para ser católico, mas infelizmente ele achou um padre da teologia de libertação. E ele chegou e disse, padre, eu quero ser católico. E o padre perguntou, Fernando, por que você quer ser católico? Eu descobri que Maria é minha mãe, eu descobri que o purgatório existe, eu descobri que a igreja católica é a única igreja de Jesus. Eu descobri que o Senhor pode perdoar meus pecados. Eu descobri que Cristo está vivo na Eucaristia. E o padre da libertação falou, não, Fernando. Após o Concílio Vaticano II, ninguém quer sua conversão, não. É só ser um bom pastor e eu ser um bom padre. Eu te ensino a ser um bom padre. Você me ensina a ser um bom pastor. Perdão, ao contrário, né? Não precisa. Olha, eu conheço seus filhos, se você virar católico, eles vão ficar magoados. Conheça a sua igreja, eles vão ficar magoados. Conheça a sua esposa, ela não vai gostar. Você não precisa virar católico. É só ser um bom evangélico e eu ser um bom católico. Quando ele terminou de falar, aquele pastor olhou para ele e falou, padre, muito obrigado. O senhor acabou de me convencer de ser católico. E ele disse, Fernando, eu não entendi. E aquele pastor disse, padre, se essa igreja está em pé há mais de 2000 anos, com um homem igual o Senhor, eu quero entrar nela hoje, porque ela é a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. E Fernando Casanova hoje é católico, apostólico, romano, para a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Então, Tiago, eu digo para todas as pessoas que estão aí, não saia da igreja por causa dos erros dos filhos da igreja. Fique na igreja por causa de nosso Senhor Jesus Cristo. Claro, a gente poderia citar muita coisa, dizer que toda religião é boa, todo caminho vai a Roma, vai para o céu, é da terra. Deus não castiga, Deus é amor, é coisa dele, é diversidade religiosa, pluralidade religiosa. Mas eu creio que o pessoal entendeu as 10 dicas direitinho aí. Com certeza. Então, só para finalizando a live já, eu quero agradecer o meu irmão Eudes, né? Quase 2 horas, mais de 1.500 pessoas assistindo aqui com a gente, louvado seja Deus. Eu vou deixar na descrição do vídeo os links do canal do Eudes, do Instagram do Eudes. Eu não sei se é possível deixar o celular do Eudes, mas a gente vai... Eu passei, você pode deixar, quem quiser fazer contato, tá? Só queria dizer, Tiago, pessoal, eu sou o autor de 3 livros, 2 sobre a teologia da libertação e 1 sobre cura. Um chama Conhecereis a verdade vos libertará, que esse livro, é isso que eu falei para vocês aqui. O nome do livro mesmo seria as 10 mentiras da teologia de libertação, mas eu não pude lançar com esse nome, o padre me aconselhou não fazer isso, senão o meu pescoço rolava. Esse livro acabou, eu estou até pedindo ajuda no YouTube para poder relançar ele pela 2ª vez. O outro chama A Igreja Não Precisa de Teólogos, Precisa de Testemunha. Esse aí eu ainda tenho, o link fica lá para quem adquirir. E o outro é o livro que eu escrevi sobre cura interior, a cura das feridas da alma, sobre depressão, ansiedade, sobre suicídio, como ajudar as pessoas a se libertar dos pensamentos de suicídio. Cada capítulo tem uma oração para as pessoas fazerem. É as 9 feridas da alma. E esse pendrive aqui também, quem quiser o curso, são 21 pregações, inclusive tem uma sobre a teologia da libertação, para ajudar as pessoas nesse combate de conhecer a fé. Beleza? Amém. Amém. Obrigado, então. Obrigado a todos os irmãos. É quase 2 horas de live. Estamos encerrando por aqui. A live vai ficar no canal. Compartilhe, ajude, deixe seu like. Siga o Eudes, me siga também, né? Que Deus abençoe. Muito obrigado, Eudes, meu querido irmão. Que Deus abençoe grandemente por essa aula que você nos deu aqui.
Aleluia. Salve Maria. Fogo na alma, povo. Salve Maria Imaculada e viva Cristo Rei. Amém.